Boa noite! Estamos com mais um capítulo do Clube do Livro, da Dança Cósmica das Feiticeiras da Starhawk. E hoje a gente vai comentar. Temos aqui a presença do Spinelson, não sei se vocês conseguem ver meu gato aqui. Tá aqui para participar, né, filho? E aí a gente vai discutir hoje o capítulo 7. Não, desculpa, o capítulo. Não, capítulo 7, né? Símbolos mágicos. É, E aí eu já vou dar minha opinião geral, assim. Eu achei que o nome tem nada a ver com o capítulo, né? Tipo, símbolos mágicos, nada a ver. Não é sobre símbolos mágicos o capítulo. Então, isso foi meio. Ela podia, acho que ela podia ter mudado isso na reimpressão, assim, porque nota de rodapé só acho que não foi suficiente. Acho que poderia ter mudado o nome do capítulo. Mas, no geral, eu achei um capítulo muito bom. Gostei muito. E aí, quero ouvir o que vocês têm a dizer também. Vocês sabem que eu não gosto da Starhawk, né? Eu fui contra todos os capítulos eu reclamei. Mas desse, eu já tinha lido, né? E eu reli ele. Mas quando eu reli o capítulo, eu acho que ela me pegou. E de fato não tem nada a ver com o nome, né? Símbolos mágicos. A primeira vez que eu vi, eu tava achando que eu ia ver alguma coisa de sigilos, runas, bruxas e coisas assim, mas não tem nada a ver. Mas o capítulo, para mim, foi o que eu mais sublinhei, foi o que eu mais quis reler pedaços que eu tinha marcado. E confesso que foi a primeira vez que fez sentido para mim a lei tríplice. Quando ela fala que ela é tríplice, porque quando a gente faz um feitiço, a gente está falando da gente, do próximo e da energia. Então, esses três pontos, eles ficam retornando para nós. Eu acho que você está na página 180, quando ela diz: Você se torna outra pessoa, assim como você também se torna a energia que está enviando. Por essa razão, o que você envia volta para você multiplicado por três. Acho que foi nesse momento onde me bateu ela conseguiu me pegar. E eu que achei que hoje não ia ter polêmica, vai ter polêmica sim. A Violeta já sabe por quê, mas depois eu Por que falo. tu não concorda com a lei tríplice? Eu sei. Gente, eu achei que esse ia ser o ponto da questão, justamente. Que eu achei que até que Paulo ia discordar disso, por conta justamente da questão da identificação e tudo mais. Mas eu vou ser sincero, gente, eu já achei o capítulo meio meh, sabe? Tipo, muito do mesmo que eu já li em muitos outros lugares. Pelo menos pra mim foi essa a sensação, sabe? Achei interessante, assim, tem umas coisinhas legais, mas nada de novo sob o sol. Essa foi a minha sensação. Mas acho que você tem sempre que pensar que esse pode ser o primeiro livro de alguém. A pessoa sempre pode começar É, por ele, né? E aí, por isso, eu acho ele muito, né, legal nesse aspecto. nesse sentido é bom porque eu acho que ela faz uma análise bem concisa do que seria a manifestação da magia. Mas ainda assim eu achei muito do mesmo. Pra mim, ele já leu vários outros livros, então agora fazendo esse adendo que a Elira falou. Que Eu isso? já li vários livros. Não, não querendo me gabar ou coisa assim, mas assim, Tô zoando, tô é, zoando. é que acho que todo livro que a gente pega de magia fala um pouco sobre isso, né? Sobre a vontade, ser a grande manifestação, que a magia é mais mental do que necessariamente física. Então, é isso. Eu também não sei se é porque essa semana eu tô meio. Então, eu acho que eu não tenho tanta polêmica para trazer. Mais uma vírgula sobre isso. Parece básico, parece óbvio, mas não é. Assim, tipo, é magia mental. Vejo um monte de gente que tem muito tempo de bruxaria ainda se preocupando com umas questões que não tem nada a ver com a real questão que ele deveria estar se preocupando, sabe?
Bem, da minha parte, eu confesso que essa questão do nome não está coerente com o capítulo em si me incomodou muito. Cada página que eu lia, eu disse, "Oxe, mas cadê o símbolo? Cadê o símbolo?" Então, isso me deu uma agonia, sabe? E tinha momento que eu pensava assim, talvez ela esteja colocando aqui a questão de símbolo, porque assim, ela dá vários exercícios que são mini feitiços, né? Alguns exemplos aí de feiticinhos que dá para fazer, e daí ela indica a questão dos elementos a serem usados, cor de vela, tipo de planta, planeta, enfim. Aí eu disse, será que ela está colocando símbolo como isso? É que esse é o significado de símbolo que ela quer apresentar? Porque, sei lá, pode ser talvez considerado como o símbolo, em vez da o desenho do pentagrama, não, o símbolo talvez seja a hora de tal planeta, tal lua, que seja usada no feitiço, a cor da vela que você vai usar. Aí eu fiquei, tipo, martelou muito na minha cabeça essa questão, né? E sim, cadê os símbolos? E eu querendo encontrá-los. Mas, e daí também essa questão de, beleza, se for um livro para alguém mais experiente, a gente fica esse desconforto. Se for um livro para um iniciante, o iniciante não vai entender nada, ou então vai entender de forma errada. Aí eu, qual é? Coloca então dicas como fazer um feitiço, sei lá. Aí isso me pegou. Mas enfim, vamos discorrer É, o aí. capítulo podia chamar magia, né? Tava bom. Feitiços, né? Tipo, qualquer coisa assim. Gente, só um minutinho que eu já volto, me perdoa. Não significa que se ele se chamasse magia, ele estaria completo, porque ele é, ele não é um capítulo profundo. Ele é um capítulo bem simples, né? Mas me pergunto se os iniciantes entenderiam isso, né? Um exemplo, hoje a gente estava falando alguma coisa ali no conclave e alguém fez uma pergunta sobre o Wicca e magia do caos e eu respondi, né? Um menino fez uma pergunta sobre magia do caos e eu respondi. E ele me chamou, né? Depois que eu respondi, ele me chamou e aí a gente começou a conversar e tal, porque ele queria entender algumas coisas. ah, e aí, na mente dele, ele queria ser um sacerdote Wiccan, mas ele não queria precisar fazer magia. Daí eu falei, mas magia não é, talvez não seja exatamente o que tu tá pensando que é magia, né? Aí ele disse, mas o que que é magia? Né? Porque eu não quero fazer feitiço. Daí eu falei, não, mas feitiço é feitiço, magia é magia. Né? Magia é igual a gente falar que o dedo indicador é um dedo da mão, mas nem todo dedo da mão é um dedo indicador. Né? A gente tem magia no feitiço, mas a gente não necessariamente tem feitiço na magia. Então, eu acho que se um iniciante lesse o capítulo, ele iria ficar um pouco perdido e iria começar a fazer vínculos que não estão bem claros ali. Né? Ela traz, primeiro ela começa falando de uma coisa, de repente ela está falando de outra, ela vai para outra, ela não junta uma coisa com a outra. Embora eu ainda acho que esse é o melhor capítulo que ela escreveu até agora. É aquele negócio que ela vai e volta, né? Sempre. Que ela insiste em fazer no decorrer do livro. Acho que ela salvou acho que um ou dois capítulos nesse sentido, né? Mas eu confesso que a única coisa assim, que me pegou mais foi que eu entrei numa maneira muito doida que ela começou a falar de. Em algum momento ela fala de energia, matéria, alguma coisa assim. Aí eu comecei a entrar naquele surto daquele experimento das partículas, de que a partícula se comporta como onda ou como uma partícula. Esqueci o nome. Mas aí eu comecei a tentar fazer uma correlação disso com a minha mente, tentando encontrar algum sentido, embora eu saiba que isso é praticamente, assim, não sei se é impossível ou não, é bem difícil, mas eu consegui encontrar uma relação disso no sentido da física, né? E se a partícula pode se comportar tanto quanto uma onda, que seria energia, quanto como uma partícula que age como uma matéria, e se a partir, segundo o experimento, ela
Eles dizem que a partícula pode se comportar de uma forma diferente ou não, de acordo com o observador. Então, significa que a observação e a presença de uma pessoa interfere na forma como a partícula se comporta. Isso significa que a matéria pode ser moldada a partir de um observador, que nesse caso seria a nossa própria vontade, a nossa própria mente, fazendo alteração na matéria. Isso foi uma brisa doida que eu tive enquanto eu estava lendo. Foi a parte que eu acho que eu mais consegui extrair conteúdo. Mas tu sabe que isso entra num assunto do Scott Cunningham, do Vivendo ao Wiki, eu acho que é o nome, que ele fala sobre o fazer um feitiço, um ritual quando se está doente. Qual é o tipo de doença e onde isso vai impactar e etc, 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 porque a nossa energia ela pode fluir de forma diferente. Então eu acho que embora seja uma brisa que tu teve, eu acho que faz sentido. Faz bastante sentido quando a gente começa a comparar com outros escritores. Embora também seja um livro, embora seja um livro iniciante, mas ele coloca lá um guia avançado para um praticante solitário, mas é um livro de iniciante, né? Bom, vamos lá. Achei uma viagem, esses poemas que ela coloca, tipo, ah, Starhawk, what the fuck? Melhore. E assim, Gente, eu juro que eu não entendo. eu achei as citações também muito. Essas citações de início de capítulo, muito sem pé nem cabeça, muito. Ai, muito muito década de 80, né? Uma coisa tipo. Ai, falando sobre. Ai, a magia negra não é ruim, não existe magia negra. Ai, esse assunto é tão século passado, né? Essa coisa do. Não, tipo. Aforismo do movimento Black Power, o preto é lindo. O que que isso tem a ver com magia, gente? Se hoje em dia alguém entrega um livro desse, com uma situação dessa, falando-se de magia, só vai falar assim, ó, volta, que assim, não dá pra você querer pegar um assunto que é super sério e colocar num outro assunto que não tem nada a ver, né? Tipo, sabe? Eu entendi, né, o que ela quis colocar aqui, que magia negra também é importante, caso você, né, acredite nessa coisa que existe magia negra, magia branca, tal. Tirando o preto do negro, né? Tirando, ai, a magia negra é ruim por causa que o racismo, tal, essa palavra, tá? Ok, entendi tudo isso, mas assim, nada a ver colocar essas citações aqui pra, enfim, né? Ela viaja às vezes, né? Mas eu vou deixar a Pony falar também, aí depois eu continuo sobre o que eu queria falar. Eu não sei se a Violeta quer falar primeiro, que eu acho que ela já terminou de fazer o que ela tinha que fazer. É? Tudo bem, amiga, se você quiser falar. Tava só passando umas crianças se matando. Tá, não, então eu vou falar primeiro, então. Vou falar sobre o geral, o que eu achei do capítulo. Assim, eu fiquei com dois corações nesse capítulo de hoje, assim. Geralmente eu até, ao mesmo tempo em que eu critico e não entendo algumas coisas em que a Star Hawking coloca, eu também tento achar algum significado para algumas coisas que ela coloca, tipo, meio que dar uma justificativa, entre aspas, né? Porque tem algumas coisas que eu acho que ela fala que são realmente necessárias. Nesse capítulo era, tipo, eu riscando uma coisa que eu não tinha entendido, uma coisa que eu achava muito bom, uma coisa que eu não tinha entendido, uma coisa que eu achava muito bom. Porque foi bem ambíguo, assim, a forma como eu achei esse capítulo. Tem coisas que eu achei que foram, tipo, muito necessárias para ela ter colocado ali, por exemplo, nessa questão de que a magia não é só tu fazer o trabalho e aquela coisa toda, é uma coisa de tu ter em mente, sentir, né, tu associar uma coisa a outra, né? Ela até coloca ali que tu associa aquela erva referente àquele trabalho justamente porque tu sabe que é que, porque o teu saber entende que aquela erva é para aquele quesito, né? para aquele, para aquela função. E tem outras coisas que eu fiquei, tipo, muito what the fuck, tipo, principalmente algumas questões aqui atrás, principalmente nessa questão da lei tríplice, né, que ela fala, tipo, ah, o que tu faz para a pessoa volta triplicado, isso a gente já tinha discutido em alguns momentos também, mas tem uma parte em que ela fala que se por acaso tu quiser, por exemplo, fazer uma amarração para uma pessoa que fez uma coisa muito ruim,
isso pode voltar pra ti como se tu fosse fazer alguma coisa ruim também. Eu não entendi essa parte em momento nenhum, tá? Eu vou ser bem sincera. Mas tem outras coisas que eu achei que foram bem necessárias, principalmente essa questão de dizer que a magia, a bruxaria não é só tu ir lá e fazer. Tu tem que saber o que tu tá fazendo e sentir aquilo que tu tá fazendo. Tem que entender o que tu tá fazendo. E eu gostei bastante dessas partes. Tem algumas coisas que eu botei um coraçãozinho, porque eu achei que foram realmente necessárias, mas eu achei assim, a minha opinião foi bem ambígua, assim. Eu achei que eu, ao mesmo tempo em que eu odiei esse capítulo em algumas partes, eu amei esse capítulo em algumas partes. Então, até que foi bem, foi como o Paulo falou, assim. Eu risquei muito esse capítulo, então, mas eu gostei um pouquinho, tá? Então, eu, na verdade, concordo muito que foi decepcionante. Eu fiquei tentando o tempo inteiro, assim, não, tá, mas agora ela vai começar a falar de símbolos. Não, tá, acho que ela tá terminando de falar isso, ela vai falar. E então foi meio que frustrante, e aí tiveram várias coisas que eu também concordo com a Ailiran, que, enfim, para mim não fazem sentido. E aí me surpreendeu quando eu cheguei nos 10 anos, ela, esse capítulo eu não tenho nada para acrescentar, porque ele tá perfeito. Eu, oi? Eu tava com muita esperança que ela fosse falar, olha, né, tô com uma visão muito diferente hoje e tal, beleza. Eu E surtei é quando ele engraçado que disse, né? Eu não surtei é, quando gente. ele disse. Eu quase joguei o Kindle longe, eu falei, pronto. E é engraçado que eu tive uma percepção do começo que me incomodou muito, porque eu não sei se eu entendi errado, mas para mim ficou muito assim dela falar que os objetos mágicos eles são só para fazer o seu cérebro acreditar. Tipo, que eu concordo total que não adianta simplesmente você acender a vela verde pro dinheiro e falar queima aí, traz o dinheiro e acabou. Mas eu acho que é 50-50%. Eu entendo que um objeto ele nunca vai ser mágico até um bruxo transformá-lo em um objeto mágico. Mas a partir que um bruxo colocou a sua intenção ali e encantou aquele objeto, ele é tão importante e ele é uma camada daquele feitiço e ele tem as suas propriedades que vão trazer, porque senão, para mim, acaba caindo dentro daquele outro assunto que a gente estava comentando esses dias no grupo, que tipo, só porque eu acredito, então eu vou usar a arruda para atrair dinheiro e vai dar certo. Tipo, porque se fosse assim, eu poderia fazer absolutamente tudo com qualquer vela, com qualquer coisa, porque a partir do momento que eu acredito, isso não iria influenciar. E aí tem um discurso, né, tipo, né, já voando um pouco, que é um discurso que eu ouço de muitos bruxos influentes da autonomia na magia, que eu concordo em essência, mas que eu acho que é deturpado hoje em dia para transformar tudo em acessível para todo mundo e assim, faz o que você quiser, que a partir do momento que você intuiu, tá tudo certo. E eu acho que isso, pelo menos para mim, deu uma reforçada nesse discurso, sendo que para mim a autonomia na magia é você ter conhecimento, já que conhecimento é poder, para que você tenha autonomia, para que você entenda para que cada coisa saia. Então, isso para mim já foi uma coisa que me incomodou desde o início, porque eu entendi que resumiu tudo assim, ao teatrinho que você faz para sua cabeça acreditar, que nada disso tem nenhum tipo de serventia e enfim, qualquer coisa que você utilizasse serviria, teria o mesmo propósito. Agora, última coisa, só para não esquecer. Os feitiços que ela coloca, para mim, assim, foi interessante para entender como que é feito na tradição dela, porque eu tenho zero conhecimento sobre o reclaiming. Mas assim, muita coisa, como é muito diferente, pelo menos para mim faltou um pouco ela colocar o embasamento daquilo, a conexão, tipo, você vai dar, acho que não lembro qual que foi, mas que ela colocou, você vai ter que fazer, aí você dá 8 nós. Tá, mas por que 8? Tipo, não entendo, da onde surgiu isso, entendeu? Eu não sei se mais para frente ela vai fazer algum paralelo, vai colocar alguma enfim, porque eu não tinha lido esse livro ainda. Mas assim, foi um capítulo que os feitiços foram interessantes para me fazer pensar em como eu os faria e o que faria sentido para mim utilizar naquilo. Mas falar que, ai, nossa, que capítulo incrível, assim, para mim foi decepcionante. Foi tipo, Eu acho que o que ela quis trazer, quando ela fala ali,
Os adereços podem ser úteis, mas a mente é que faz a magia. É que não adianta eu ter os adereços, mas eu não ter a mente ligada para fazer o processo mágico. Eu acho que foi nesse sentido que ela quis trazer. Talvez ela foi um pouco infeliz na forma como ela colocou. Ela poderia ter explicado mais. Mas esse foi o que eu acredito, esse foi o processo onde ela quis trazer, porque ela diz, né? Acenda uma vela verde para atrair dinheiro, nos dizem. No entanto, a própria vela não faz nada. Ela é uma mera lente, um objeto no qual nos concentramos, um instrumento mnemônico, a coisa que representa a nossa ideia. Os adereços podem ser úteis, mas a mente é que faz a magia. E aí eu acho que a gente entra num processo de lembrar alguns livros que são um pouco mais avançados, eles querem trazer esse processo de que é a mente do bruxo, do mago, que faz o processo mágico. Não vai importar se eu vou. Isso já é claro, né? Mas não vai importar se eu vou usar o meu dedo para traçar um círculo mágico ou se eu vou usar o atame. Óbvio que o processo de usar um atame, ou um bastão ou a espada, ele vai trazer para a gente uma visão daquilo e vai ser mais fácil a gente utilizar do que se a gente simplesmente usar o dedo ou a gente, com a mente, acabar vendo aquele processo, né, onde o círculo aumenta de espaço. Eu acho que foi isso que ela quis trazer, mas ela poderia ser mais feliz na fala. É, eu posso estar errado também na forma no meu pensamento, mas eu sempre pensei na magia como camada, onde a gente vai adicionando camadas de significado e camadas de poder em cima das coisas. Então, não é só porque eu estou utilizando o louro e eu tenho crença no louro que o louro vai funcionar daquela forma. Ele já tem aquela energia para poder trabalhar naquele sentido e já tem uma egrégora em cima. Então, a gente tem o peso psicológico, a gente tem o peso visual, a gente tem a energia do objeto e a gente tem a nossa própria crença em cima para poder fazer um conjunto de coisas. Perfeito. É isso, né? Falando sobre poder da magia externamente, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu acho que é muito importante que o bruxo consiga trabalhar na sua mente, essa é a parte mais difícil. E aí a gente entra na pirâmide da bruxa, né? Toda magia que você vai fazer, todo feitiço que você vai fazer, ele precisa passar por esse processo da pirâmide da bruxa, né? Que é o saber, querer, ousar, calar. Saber. Eu preciso não só conhecimento mágico, mas eu preciso saber o que eu quero. Cara, esse é o mais importante. Porque se você não sabe o que você quer, é aquele gato da Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, você vai chegar em qualquer lugar, né? Então você tem que saber exatamente o que você quer. Porque às vezes a pessoa faz o feitiço pensando em uma coisa e na verdade é outra. Ela fala aqui no livro que você precisa sempre pensar no resultado final e não nos meios pelos quais aquilo vai acontecer. Cara, perfeito. Se as pessoas refletissem mais sobre isso, ia ser muito interessante o quanto a gente evolui magicamente, né? Porque até eu às vezes me pego, tipo assim, eu vou fazer um feitiço XYZ. Mas não é bem isso que eu quero. É outra coisa, entendeu? Aí a gente fica, mas eu quero isso ou eu quero aquilo? Mas faz sentido eu querer isso, né? Então, assim, é muito legal esse quebra-cabeça. Eu gosto muito de pensar nisso. O saber inicial, tipo, o que exatamente você quer? A gente sabe o que nos irrita, a gente sabe o que nos incomoda, a gente sabe qual que é o problema. Mas às vezes a solução não é exatamente tão óbvia, né? É muito interessante isso. E tem vários caminhos pelo qual a gente consegue perseguir, né? Para fazer uma magia e tal, né? É muito legal. E aí depois, saber, querer. Eu preciso realmente querer aquilo, porque eu vou desprender de tempo, de materiais, dinheiro, energia, né? Que é a sua vontade, inicial, o seu desejo, né? Ousar, que é o de fato ir lá e fazer o feitiço, a magia, e calar, tipo, fica calado, obviamente, né? Não, não fica. é, Duas coisas, o calar, né? Não fala para as pessoas o que você fez, que é a mais óbvia, e também não fala para si mesmo coisas do tipo: será que deu certo? Será que vai dar certo? Porque se você faz já pensando no talvez não dê certo, acabou aí. Você matou o seu feitiço no calar, por exemplo, porque você não cala a sua boca, o seu
o seu sabotador interior, né? Então, assim, você jogou a semente, acabou, né? Eu acho que é muito interessante. Ela podia ter colocado, por exemplo, a pirâmide da bruxa aqui nesse capítulo, porque tem tudo a ver, né? Inclusive, agora que eu parei pra pensar nisso. Agora, eu marquei uma coisa bem legal, ainda falando sobre isso, na página 176. Um feitiço pode destacar complexos que de outro modo ficariam ocultos. Uma pessoa que tem conflitos com relação ao sucesso, por exemplo, terá grande dificuldade para se concentrar num feitiço para atrair dinheiro. Cara, isso aqui é essencial. E ainda continua, né? Os resultados práticos podem ser muito menos importantes do que a compreensão psicológica que surge durante o trabalho mágico. Descobrir nossos bloqueios e medos interiores é o primeiro passo para superá-los. Isso tem tudo a ver com fazer magia. Porque não adianta você querer fazer uma magia para prosperidade se você vive uma cultura de escassez. Vou dar, né, um exemplo assim. A pessoa. Ai, gente, vou dar um exemplo. Eu acho que eu sempre dou esse exemplo. Pelo menos na minha cabeça ele já tá tão batido, mas eu vou dar um exemplo assim. A pessoa quer prosperidade. Mas quando sai com os amigos no bar, e é na hora de dividir a comanda, a pessoa fica assim. Não, peraí, eu bebi 3 cervejas, né? Aí tem que tirar aquela lá, que a gente tem que dividir aquela porção, né? Tal. E aí, na verdade, eu vou pagar 33,47, não é 35,78. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, ó, isso é cultura de escassez pra mim, sabe? Essa coisa do, nossa, eu tenho que receber o meu troco certinho, eu tenho que pagar tudo certinho, porque não posso ser passada pra trás. Isso é uma cultura de escassez, né? Que tipo, gente, a minha conta deu 33, 35, paga, passa aí, sabe? Não tem necessidade. Ai, vai dar um presente. Ai, deixa eu pesquisar o mais barato. Pelo amor de Deus, né, gente? Você vai dar um presente para uma pessoa, né? Ou então vai no mercado com aquela lista de compras do tipo assim: olha, não posso passar disso aqui, tá? Aí vê uma coisa que quer. Não posso passar, porque o que tá aqui é o que tem. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é aquela coisa do não, vai faltar, né? Que é essa cultura da escassez. E aí, o pagão não pode trabalhar com isso, porque daí você quer fazer um feitiço de prosperidade, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque você não acredita que você merece prosperidade. Não é lei da atração, tá, gente? É realmente essa coisa da mente, né? Eu acredito muito piamente que se você não acredita que você é merecedor daquilo, você não vai dar certo, né? E muita gente não consegue fazer os feitiços porque tem que trabalhar ainda esses aspectos mentais dentro de si, né? E eu achei muito legal isso. Agora, já falando do que vocês falaram dos feitiços, eu odiei os feitiços desse livro, desse capítulo. Tem nada a ver com nada. Acho muito problemático quando existem feitiços em livro que não explica a lógica, e nenhum livro explica a lógica, né? Só joga o feitiço lá e foda-se. E eu tenho argumentos para debater sobre cada um desses feitiços aqui, o porquê que esse feitiço é uma bosta e o porquê que ele não funciona. Tirando dois. Tem dois que é legal, na minha opinião. E eu tenho argumentos para embasar isso, entendeu? Mas enfim, deixa eu ver se a outra coisa que eu marquei tem a ver com o que eu tô falando. Ah, tá. Uma coisa, cara, eu gosto muito desse assunto, magia. Então, assim, eu tô tagarela hoje, porque esse assunto é muito legal assim pra mim. Tem uma coisa que eu marquei na 178, que é assim: até mesmo a força concentrada em um pequeno fluxo, em comparação com as vastas ondas de energia que nos cercam, não vai conseguir, nem a bruxa mais habilidosa não vai conseguir ir contra o fluxo do universo, ir contra a maré. Então é muito interessante e inteligente que a bruxa saiba qual é o fluxo do universo. E isso é um mistério que você não vai encontrar em livro, que ninguém te conta. Mas é uma coisa muito interessante que é assim: o universo, a espiritualidade, não quer que você se foda, né? Então, o fluxo é de abundância, o fluxo é de prosperidade, o fluxo é de
crescimento, né? Não existe sina. O nó mágico é você quem cria. Então, eu acho que entendendo que esse é o fluxo, algumas coisas não fazem sentido. Por exemplo, a pessoa quer muito aquele emprego. Nossa, quero muito esse emprego, quero muito esse emprego. Mas às vezes o universo tem uma coisa melhor para ela. E aí ela faz vários feitiços para conseguir aquele emprego e ela não consegue. E aí ela fala, mano, não deu certo. E aí? Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Mas é porque não era pra ser esse, porque, sei lá, ou você não ia se dar bem naquele emprego, ou tinha coisa melhor lá na frente, ou você precisava, ou você não está maduro o suficiente pra tancar aquele emprego. Tem várias possibilidades que poderiam acontecer ali, né? E é isso, eu acho que às vezes a gente tem que entender que as circunstâncias, elas também importam. Então, por exemplo, vou fazer um feitiço para uma pessoa que não gosta de mim. Tá, mas que tipo de feitiço? A pessoa começou, tipo assim, foi ela que começou a rixa? Tem que ver isso também. Porque, tipo, se a pessoa não gosta de você, mas foi você que começou, eu não faria. Porque, obviamente, é óbvio que vai dar ruim, entendeu? Enfim, deixar vocês falarem. Então, falando sobre essa questão de energia, principalmente do fluxo, os dois pontos que tu falou foram os dois pontos que eu coloquei coraçãozinho, porque eu achei muito bom realmente o que ela tinha colocado. E isso aqui me lembrou muito. Eu não sei que tipo de física que é, não vou. Essas questões inteligentes eu não vou saber. Eu sei que eu lembro de um vídeo que eu vi em que o cara meio que, tipo, ele colocava, eu não sei como é que ele fez o experimento dele, mas ele colocava uma folha e daí tentava verificar o fluxo de energia, provavelmente de átomo ou algo parecido, e tinha um fluxo de energia naquela folha, entendeu? Eu não sei se também isso era real ou algo parecido, mas eu acredito muito nisso, em que tudo em que existe no mundo tem uma energia. Tanto é até que ele corta uma parte da folha e tira e continua o formato da folha em energia, né, em vez de tirar. E, tipo, é isso, é certo, porque tudo tem energia. Então é como a Violeta falou, às vezes tu usa vamos supor, usar a arruda para atrair dinheiro e não vai funcionar por quê? Porque não é a energia daquela planta, não é a energia daquela erva, né? Tem que saber o que que tu tá colocando de energia e em questão de vela, em questão de vela é a energia que tu coloca ali, inclusive a energia da cor também que importa. E eu gostei muito. Essa questão aqui do fluxo, eu achei muito massa. Eu tinha lido um livro de ficção, enfim, normal, que tinha uma questão de magia, em que eles também colocavam, tipo, tu tem que saber qual é o fluxo que tá rodando em volta de ti para tu pegar o fluxo daquela energia da magia para tu fazer a magia. Cara, perfeito, muito bom. É um livro de romance, mas enfim, eu adorei. E isso, eu consegui vincular muito bem isso, porque realmente tu tá no barco, tu tem o vento, que é o teu querer, e tu tem a corrente, que é a corrente normal da energia. E, cara, foi muito bom. Eu achei ótimo essa vinculação assim que foi feita. E eu concordo com a Lília que tem aquela questão da pirâmide da bruxa, que deveria ser colocado sim. Muita questão aqui ela colocou nos capítulos anteriores, que é nos pontos cardeais, né? Que tem aquele do querer, ousar, calar. E ela não colocou aqui de volta, que poderia ter dado um vínculo maior, e que seria incrível, para essa parte do capítulo, porque tem outros que ela realmente cagou. Eu não vou nem falar sobre os feitiços, porque, enfim, vocês já falaram o suficiente, eu não vou nem comentar nada. Mas, cara, para mim, essa associação foi ótima. E realmente, como a Elira falou, e eu não tinha percebido isso, eu não tinha encontrado isso em nenhum outro livro. Só nesse aqui mesmo. Gostei bastante, viu? A primeira coisa que eu pensei agora com a Lilian falando que elas tomam uma parte dela falando sobre a questão da mente, de escassez e tudo mais. E eu não sei exatamente qual foi o pedaço. Eu sempre sou péssimo em guardar o pedaço que ela falou as coisas. Mas em algum momento ela fala sobre às vezes a resposta da magia que a gente está procurando,
ela não vai ser uma resposta diretamente na causa daquilo que a gente estava pensando, mas ela vai ter uma resposta mais psicológica, fazendo a gente entender o motivo das coisas estarem acontecendo. E isso me leva lá no capítulo 3 quando, do Coven, quando ela diz que a magia funciona, não sempre da forma como a gente espera, mas ela funciona quando eles estavam discutindo sobre a questão de eles se tornarem vaidosos e tudo mais, e depois do ritual eles chegam à conclusão de que o nome do Coven deles vai ser Compost, né? Que seria a compostagem, né? Algo compostável. Então, eu acho muito interessante isso. E partindo também do ponto da questão do fluxo, o Oberon ele acaba falando muito disso como surfar na onda da sincronicidade. Ele usa uns termos meio esquisitos, né? Tenta ser meio good vibes nesse sentido, mas eu acho que é isso mesmo. É você reconhecer o fluxo de energia, você trabalhar a favor dele, e eu acho que isso vai além de a gente só reconhecer, porque que nem a Helena estava falando, às vezes a gente está fazendo uma coisa porque eu quero aquele emprego específico e não consegue. Por quê? Porque não é o momento, porque ele não está de acordo com o fluxo de energia. E o Oberon ele fala bastante isso. Quando você está de acordo com o universo, o fluxo ele vai fluir de uma maneira assim. Você não vai ter essa dúvida de se você está ou não fluindo para o caminho certo ou para o caminho errado. Enquanto você está ali batendo de frente porque você é teimoso, você quer uma coisa que você não pode ter, que você não quer ter, não vai dar certo. E eu acho que isso é uma das coisas que é muito importante a gente sempre ter um tipo de oráculo para poder consultar antes de fazer um feitiço. Porque às vezes ele vai chegar ali na sua cara e vai falar, ó, não vai dar certo por causa disso. Ou não é para você fazer isso. Às vezes ele não explica 100%. A gente sabe que oráculo né, são todos meio dúbios, vamos assim por dizer. Eles não são diretos ao ponto, né? A gente não vai entender exatamente a Dá mensagem. pra ver sim, é só fazer a pergunta certa. Dá pra ver tudo. Esse que é o problema, né? A pessoa que está perguntando. Mas acho que Teve uma parte que eu gostei muito que ela colocou, que a gente tem, acho que não foi com essas palavras que ela falou, mas que a gente tem que ser inteligente, que tem a influência da lua, que tem tudo, mas que a gente tem que ser inteligente na forma de fazer os feitiços, que nem sempre você vai estar na lua certa para fazer aquele feitiço que você pensou que seria o ideal. Mas que, por exemplo, você está numa lua minguante, né, voltando no da prosperidade, que em vez de fazer um feitiço de prosperidade na lua minguante, que vai ser muito mais, entre aspas, fraco, você pode fazer um feitiço para banir a escassez da sua vida. E eu achei isso sensacional, porque muitas vezes a gente não, né? Eu me vejo presa em, ai, nossa, vou fazer tal coisa, mas peraí, né? Porque eu tô naquela parte de, vou experimentar tudo, gente, vamos lá, vamos ver o que vai dar certo, né? Seguindo, as orientações da minha sacerdotisa. E às vezes eu me pego presa assim, ah, não, então eu vou esperar na outra semana, porque não sei o quê. E é um exercício que eu tenho feito. Como que eu posso modificar isso? Como que eu posso. O que que daria certo? O que que encaixaria para que eu possa aproveitar da melhor forma o 100% dessa fase e não esperar o amanhã? Porque amanhã a minha necessidade pode ser outra, o meu querer pode ser outro. Eu já refleti sobre isso, eu entendo que é isso que eu quero. Então, bora lá e vamos fazer dar certo. Então, essa inteligência, até emocional mesmo, né? Vai servir, inclusive, para saber se o querer da pirâmide está alinhado com o que eu estou pensando em fazer, com o que eu estou colocando. Então, essa parte eu achei sensacional que ela colocou. Acho que ela poderia ter explorado mais, porque foi tipo um. Né? Tipo, as partes legais meio que parece que ela fez sem querer, né? Tipo, então isso para mim foi sensacional. Tem uma coisa, para além de tudo que vocês comentaram, eu gostei muito, que ela reforça bem a questão da gente praticar e fazer bastante feitiço, de colocar, exercitar esse músculo mágico, né, que a gente quer ter, que a gente busca. E a gente vê pouco isso nesses livros que são considerados para iniciantes, né? O pessoal costuma sempre ter uma tabela
né, de receitas, de símbolos, de coisas para se usar e quando usar, e alguns feitiços, que nem ela colocou aqui os feitiços dela, beleza, mas o pessoal não reforça o porquê daquilo, como aquilo é importante, como a gente tem que trabalhar essa força mágica na gente, e que isso é a partir do exercício mesmo, é de você colocar a cara e errar também, né? E o pessoal costuma hoje em dia ter muito medo, né, de praticar, de fazer magia. Tem medo de que alguma coisa dê errado, tem medo de estar fazendo errado, tem medo de ir através dos seus próprios pés, pesquisar e ver, olha, tal erva, o que é que eu sinto dessa erva? Qual é o aroma que ela me... O aroma dela, o que é que ela me traz? Qual é a sensação? E daí você vai, beleza, daqui na internet está dizendo que tal erva serve para tal coisa. Eu sinto isso, funciona, serve para tal magia, vou usar, não vou usar? Não, o pessoal quer receita pronta, ó. Eu quero algo para dinheiro. Me diz aí um negócio para dinheiro. Qualquer coisa, só quero algo para dinheiro. E daí eu fico pensando, pô, mas qual o sentido do dinheiro que você quer? Ou qual é o contexto do dinheiro na sua vida, né? Aquela questão que a Aida falou sobre como você lida com a escassez ou não, né? Com esse sentimento de escassez ou não. E se não é o exemplo que o Paulo deu, que é o colega foi fazer a pergunta, mas disse, não quero fazer magia. Mas o que é magia para você? Não quero fazer feitiço. O que é feitiço para você? E a gente precisa tirar esse medo, né? E daí outra coisa que ela fala aqui também na página 176 é sobre a gente também tirar essa visão, esse medo de querer fazer as coisas para a gente, né? Ela comenta sobre isso. A gente tem que fazer as coisas para a gente, sim. E isso acontece muito também quando a gente está começando na magia, né? A gente quer, vou ajudar os outros, vou procurar alguma coisa de cura para fulaninho, vou ajudar o ciclano no trabalho dele, minha mãe está com dor, não sei aonde, eu quero fazer para ela. Mas não, a gente tem que fazer para a gente. E isso não é egoísmo, né? Isso não é ser egoísta. E ela até fala aqui, né, dá uma citação do ditado que ela diz que é da tradição das fadas, que é faça por si e logo verá que o eu está em toda parte. Então faça para você, faça por você e isso vai se espalhar para o todo. Você faz parte do todo. Se você está bem, está se sentindo bem, fazendo bem para você, por consequência, as pessoas que estão mais próximas vão também passar a se sentir melhor. A energia de amor, de prosperidade que você está traindo para você vai ser espalhada para as pessoas mais próximas e essas pessoas vão espalhar para outras, 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 até que a gente vai conseguir levar isso para o máximo de partes que a gente conseguir, né? É isso. Tá no mudo, Ailera. Fazendo um comentário sobre o que a Bruna falou, perfeito. Queria fazer só um adendinho assim. Vejo muito vídeo no TikTok das meninas, né? Ensinando bruxaria. Mas falando sobre, tipo assim, o título, né? Ai, quando que eu posso começar a fazer com quanto tempo de bruxa que eu posso começar a fazer feitiço? Gente, eu não sei vocês, mas assim, meu primeiro feitiço foi simpatia da revistinha do não sei o quê, quando eu tinha 11 anos. Então, assim, você não precisa de nada, você não precisa de tempo de bruxa, não precisa de. Você só precisa querer um negócio, arranjar a mandinga, vai lá e faz. Não tem isso, né? Sem zoeira, assim, o primeiro feitiço que eu fiz, tinha, sei lá, 11 anos. Revistinha de feitiço da banca. Quis fazer, fui lá e fiz. Deu certo? Deu certo, cara. É isso, sabe? Você nem esperou sua carta de Hogwarts? E assim nasceu uma bruxa. Mas na Para verdade, 413, né? isso é, isso é polêmico. Na verdade, o pessoal fala que bruxa já se nasce, né? Essa coisa é polêmica, assim. Eu acho que tem um pouquinho dos dois. Você nasce, mas você também aprende. Sei lá, esse é um outro tema. Eu peguei um papel aqui para anotar para não esquecer, né? Porque cada um vai puxando um pedaço ali. Sobre a escassez, o que a Ailana falou, eu concordo. Eu acho que eu sou prova desse processo de escassez. Eu vim de uma família muito pobre, né? Nós éramos muito, muito pobres, né?
E foi muito difícil, né? Tudo era muito difícil. Eu fui estudar inglês porque eu participei de um concurso e ganhei uma bolsa. Senão, eu não tinha estudado inglês. E os meus pais sempre foram com esse processo de escassez, de segurar, de não podemos isso, esse aqui é 3 centavos mais barato, então vamos levar aquele, mesmo que fosse inferior e etc. E eles ainda têm isso. E chegou um determinado momento em que eu e o meu irmão, nós percebemos esse processo de escassez e a gente decidiu romper esse processo de escassez. Isso fez toda a diferença na minha vida. Eu, gente, hoje eu tenho muito mais do que eu jamais tinha imaginado que eu poderia ter. Então, sabe, eu fui fazer fui pedir o meu EB2 aqui. O B2 é o processo de visto, né? Pro Green Card. E eu tive que tirar o meu I-94, que é um documento que diz quantas entradas tu teve no país. E nos últimos 10 anos eu vim para os Estados Unidos 53 vezes. É uma coisa, tipo, para quem há 15 anos, meu pai tinha uma Belina, eu- que era muito velha, caindo aos pedaços, quebrada, furada, aquela coisa arada toda. Vendeu a casa porque era um barraquinho, vendeu aquilo e tal. E quando a gente rompeu o processo de escassez, o processo mudou, né? Tudo mudou com a gente. Com relação ao que a Aponi falou da energia, eu já vi esse vídeo. O meu high priest, é, somos sacerdotes, não sei exatamente o coisa, ele costuma falar pra gente que nada é físico, tudo é energia, e a energia se solidifica, e isso é física quântica. Até foi primeira coisa no o screening lunch que a gente teve, ele ele falou assim: "Ah, porque eu disse que eu gostava muito de ler, então eu lia constantemente". E aí ele falou assim: "Ah, do que tu gosta de ler?". Aí eu falei: "Ah, diversas coisas, né? Eu gosto muito de ler de bruxaria, mas eu sou formado em comércio exterior, eu fiz faculdade de filosofia, eu fiz teologia, eu comecei a fazer pós em logística, eu terminei a pós em logística, fiz mestrado em ADM, então eu tenho um mundo assim meio cada coisa para um lado diferente". Aí ele falou: "Por que tu não lê sobre física quântica? Talvez seja um pouco pesado no começo, mas aí tu vai entender que tudo é feito de energia. E daí isso vai te ajudar no teu processo mágico". Sobre o feitiço, que eu anotei aqui, né, na minha folhinha, feitiço é experimentação, sabe? Ah, vai funcionar um feitiço que alguém ensinou? Provavelmente vai funcionar, porque ela já testou, né? O feitiço da revistinha, a simpatia, por que que vai funcionar? Vai funcionar porque alguém testou, alguém foi lá, alguém publicou, alguém fez isso. Eu também fiz feitiço de revistinha lá atrás. Tem uma verruga, então tem que apontar para a estrela, não sei o quê, e a verruga cai, e é isso aí, beleza. Sabe? Minha avó, mesma coisa, ensinava a fazer ali, simpatia do não sei o quê, simpatia de tal coisa. E isso é experimentação, e quando a gente vai experimentando, a gente vai entendendo por que que as coisas vão funcionando, né? Óbvio que não adianta eu experimentar e não buscar entender por que que eu fiz aquilo, né? Por que que funcionou o meu feitiço para prosperidade que eu fiz com acendi uma vela verde, que era o caso ali. Cara, funcionou porque tem tal e tal e tal coisa. Se a gente não estuda, a gente não vai saber. Eu acho que o processo de feitiço ele precisa ser tanto para um lado, que é a prática, quanto para o lado do estudo. E por último, eu anotei aqui fazer feitiço para si próprio. Gente, fazer feitiço para si próprio eu acho que é a base. Não adianta, se a gente fazer seja talvez ridículo demais, mas assim, bati o carro com uma pessoa, perdi as duas pernas nesse acidente. A outra pessoa cortou a testa. Como é que eu, que perdi as duas pernas, vou ajudar a pessoa que cortou a testa?
se eu não tô pronto? Como é que eu vou fazer um feitiço de prosperidade para alguém se eu não tenho prosperidade? Como é que eu vou fazer um feitiço de amor para outra pessoa se eu não me amo? Entende? Eu acho que o processo é, primeiro eu preciso estar 100% para que depois eu possa ajudar alguém. Se eu não tiver 100%, o meu feitiço vai ter algum problema. E aí eu acho que lá na página 179 ela fala: a energia busca o caminho de menor resistência. Sempre vai buscar o caminho de menor resistência. E quando eu não estou preparado, a menor resistência vai ser para qualquer lugar que não é onde eu estou pensando. Era isso. Agora acabei a minha folha. Imagina só, cortando um pouquinho. Ah, ela é tão boazinha, ela é tão galera, ela faz feitiço pros outros. Gente, a bruxaria não é uma religião de abnegação, de bondade, de caridade. Não, você tem que ser exemplo, você tem que ser próspero, você tem que ter amor na sua vida, você tem que ter as coisas, tem que conquistar, né? Pra gente ser exemplo. Senão, fala assim, ah, pra quê bruxaria? Tua vida não mudou nada, entra roda, sai roda, é a mesma coisa, fica patinando, nada a ver, né? Então, assim, é isso. Mas eu tenho uma confissão a fazer. Eu não gosto de feitiço. Como assim? É sério? É sério. Eu não gosto de Ele fazer já tinha feitiço. falado no conclave, ele falou no conclave. Eu não sei por quê. Eu sou muito Qual a diferença pra do você? ritual. Eu sou muito do ritual, do sabá. Eu gosto muito do esbá, mas o momento em que chega a necessidade de fazer um feitiço, eu não vejo isso como necessário. Porque eu acho, eu vou fazer um feitiço para prosperidade. Qual é o processo do feitiço para prosperidade? Eu vou fazer um feitiço e eu vou ter que lutar para que aquilo dê certo. Como pessoa, como profissional, como tudo isso. Não é mais fácil eu já ir lutar direto? Mas feitiço não é sobre isso. Feitiço de prosperidade é algo muito vago que às vezes a gente faz com um objetivo específico. Por exemplo, para quem que funciona, desculpa cortar vocês, para quem que funciona melhor feitiço de prosperidade? Para quem trabalha no comércio, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa que trabalha no comércio, ela tem já um ponto, ela tem um lugar onde ela recebe clientes. Então, para ela faz sentido um feitiço de prosperidade, porque ela vai receber mais fluxo de clientes. As pessoas vão querer entrar naquela loja, etc e tal. Agora, para quem recebe um salário fechado CLT todo mês, fazer um feitiço de prosperidade vai só proteger o que você já tem, o seu dinheiro, no caso, entendeu? Agora, feitiço pode ser coisa tão específica, sabe? Tipo, ai, eu gosto muito da Mega Sena. Eu sei, as pessoas, quando eu falo assim, gente, eu não gosto de fazer feitiço. Eu amo fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tô aqui do meu lado com o meu incensinho, adoro um incenso, uma vela, mas parar para fazer um feitiço Eu entendo o que não me você quer chama dizer, assim, porque sabe? por muito tempo e ainda falo, né? Eu acho que o melhor feitiço é aquele que não precisa ser feito. E eu concordo muito com isso. Não sei quem falou, mas eu falo essa frase. Eu não sei se é de alguém. Mas se não for de ninguém, é minha. Então, eu concordo com você, porque eu acho que essa frase é uma verdade na minha vida também. Eu, Porém, de uns tempos pra cá eu venho percebendo que a gente não precisa viver a vida no modo hard, sabe? A gente não precisa viver a vida no modo survivor, sabe? Que para quem gosta de games, né? Por que que eu vou deixar minha vida mais difícil se eu posso facilitá-la com magia? Ah, mas isso é tão pequeno. Ah, mas foda-se, vou fazer. é que hoje talvez seja um momento, porque eu já fiz antes feitiço, não é que eu não faça hoje, tá? Mas não é uma coisa que me chama atenção. Talvez hoje eu tenha uma vida onde eu não tenha uma necessidade de alguma coisa. Eu não tenho problema de saúde, eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema, eu não quero um relacionamento, eu não, sabe? Então, talvez eu precise de um feitiço para isso, né? Para me abrir para um relacionamento. Eu acho que na verdade seria trabalhar as sombras, né? Eu diria aí, porque assim, quando a pessoa fala categórica, olha, eu já usando toda a minha mentoria de bruxaria aqui.
Quando a pessoa fala categórico, tipo, não quero um relacionamento, existe uma dor aí que pode ser trabalhado num trabalho com as sombras, né? Porque assim, você fala não quero, imagina só, você tá dizendo que se chegar uma pessoa que te surpreende e te mostra coisa que você nunca imaginava que existia em alguém, você vai negar? Vai mostrar o que eu acho que nunca Vai. existiu. Aí que tá. É aquilo que eu falei sobre o universo. O universo não quer que você se foda. O universo quer que você seja feliz no amor, inclusive. Ô, Paulo, mas às vezes também isso que você falou, tipo, de não precisar, isso é o que a gente, que é muito comum, assim, alguém que já está estável no seu caminho mágico, que já estabilizou na sua vida financeira, amorosa e tal, é uma tendência você parar de fazer feitiços. Eu acho que o que pesou mais é dizer, ai, não gosto de fazer feitiços, talvez a questão é que você não necessite. E talvez se aparecer uma coisa nova, uma perspectiva nova na sua vida, aí você diz, eu vou fazer para esse negócio aqui, que é algo que não Eu, eu confesso que repulsa. os feitiços da Star Rock eu tô lendo, todos porque a gente está no Clube do Livro. Quando eu vou ler um outro livro, tudo que é feitiço eu pulo. Todos. Todos. Não tem, gente, não tem um. Não tem um. Talvez te falta ambição, não sei. Porque eu sempre quero mais. Não, eu sempre quero mais, mas eu tô sempre ganhando mais, entende? Então, Ótimo, perfeito. talvez se eu Nossa, ele tivesse é Eu o acho que senhor da feitiço. cabala. Já tá nas Ah, esferas maiores da cabala, tá ligado? Ele já tá ali, ó. Ele já tá Ficou- ali. tchau, gente, eu vou ficar por aqui. Vai nada, vai nada. E, Paulo, mas cara, eu entendo o seu pensamento. e pior, eu entendo um pouco também, porque, mas eu lembro que uma vez a Ilíria postou no clube do. No clube não, no Instagram do Conclave, que era tipo uma música da Madonna, que é Frozen, que ela falava tipo assim, você tá parado quando seu coração não tá aberto. E era uma coisa, questão tipo de Hecate, aquela coisa do gênero. Eu também me pego muito nessa questão do Paulo também, que eu digo, tipo assim, eu não quero relacionamento. Concordo com a Elira, porque já me machuquei muito, enfim, é uma coisa que eu preciso trabalhar, mas eu acho que também tem uma questão certa nessa frase da música, assim, né? Porque realmente a gente não quer ser machucado, então a gente não abre o nosso coração, só que a gente fica travado, né? Mas eu entendo um pouco o Paulo nesse Ou às quesito. vezes a gente gosta tanto da nossa vida, do jeito que ela tá, que a gente não suportaria a ideia de vir uma pessoa e desestruturar tudo que a gente construiu. Mas isso é uma bobagem, né? Porque a gente não tem controle. A gente acha que a gente tem. Olha que budista! A gente acha que a gente tem controle sobre as coisas, mas a gente não tem controle sobre as coisas. Então, essa vontade de querer controlar tudo do ser humano, ela é uma ilusão, né? E eu tenho plena consciência de que o universo tem caminhos de felicidade também no amor para todo mundo, ponto, né? Salvo alguns casos que eu acho que tem algumas pessoas que elas vêm nessa reencarnação para nos ensinar algumas coisas, porque eu tive, por exemplo, um amigo que ele morreu de câncer no cérebro. E o sonho dele era casar, gente. O sonho dele era casar. E ele morreu e ele nunca realizou esse sonho. Eu acho que essas pessoas, eu acredito em reencarnação, né? Então, eu acho que essas pessoas reencarnam e têm uma vida curta pra dar um chacoalhão na gente, assim. Não é possível. Tipo assim, olha, cara, olha esse exemplo, olha o que aconteceu. E aí? Cadê? Cadê você? Usando a dádiva que é a vida de qualquer jeito, né? Tipo assim, vivendo de par em par, né? Como diz o Cazuza, sabe? A gente não aproveitando a dádiva que é a vida, enquanto tem uma pessoa que, tipo, gostaria de estar vivo nesse exato momento. E às vezes a gente reclama, né? Tipo, sei lá, essa é a minha brisa, entendeu? Eu penso muito nisso, assim, que algumas pessoas vêm pra dar um tipo, e aí, cara, olha aqui, você tá vivo, é a dádiva maior que é a vida. O que que você vai fazer com isso? Qual legado que você vai deixar? Sabe que eu já falei algumas vezes lá no Clube do Livro, desculpa, no Conclave, sobre signos, né?
eu sou touro com um ascendente em Capricórnio. Então eu sou, o meu ascendente é o sozinho, o que gosta do silêncio, o que não gosta de nada, mas touro é o do relacionamento. E eu acho que é o pedaço de touro que eu não tenho. Mas o touro não necessariamente ele é do relacionamento, porque Não, ele. ele é do fogo, na verdade, assim, né? É Touro daquela. tem um bagulho muito foda que é assim. Ele. Bom, esse assunto pronto. Mas o touro, ele é assim, ó. Sabe? Ele é um pouco assim. Então, quando ele vê Não uma sou um coisa pouco. ali, ele Teimoso. fala, é aquilo ali, ó. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Tô indo ali. Sai da minha frente. Tá ligado? Então, tipo, é uma teimosia que, né? Pode falar teimosia Eu porque é. não sou teimoso. Quem teima é quem tenta discutir comigo. Aham, aham, tá bom, Né? Paulo. É terra e assim, não tem como ser mais estável do que isso. Fala, Pani. Você já falou, Pani? Fala. Então, voltando um pouquinho aqui à parte do livro, né, pra gente... Eu queria, inclusive, falar sobre a questão de feitiços, coisas assim, que eu achei uma coisa muito interessante que ela falou no livro, em que não é só ir lá e fazer o feitiço e fazer tudo, e, enfim, a bruxa também tem que correr atrás daquilo que ela quer, em que ela botou no feitiço. Por exemplo, eu quero um feitiço de prosperidade. Sei lá, tem um comércio, como ele falou, tem um comércio que eu tenho um feitiço de prosperidade. Ou, sei lá, eu preciso de um emprego novo, fiz um feitiço para emprego. Mas eu vou correr atrás, entregar meu currículo para várias empresas que eu preciso, que eu quero, ou que eu quero, ou se eu não quero uma empresa em específico, ou algo parecido. Eu achei essa parte bem legal que ela falou. E teve outra também fazendo um pouco de correlação com a parte do feitiço, que ela falou que além de tu saber o que usar, né? Tipo, tu precisa saber exatamente qual é como é que eu vou explicar isso, meu Deus, sem ser tu tem que ter a intenção daquilo que tu quer, precisa saber exatamente o que que tu quer, mas tu também, quando tu sabe o que tu quer, as coisas fluem muito mais rápido. Ela colocou uma parte ali do livro em que o coven dela tava falando, tipo assim, eu vou fazer um feitiço, mas eu vou usar o quê? Eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, não, aquilo, não sei o que lá. Aí ela parou e falou assim, gente, a gente se perguntou exatamente o que que a gente quer pro feitiço, qual é o feitiço, qual é a intenção do feitiço? E quando isso acontece, eu achei legal porque realmente faz um pouco de sentido, pelo menos para mim, na minha prática. Quando eu sei o que eu quero, as coisas fluem muito mais rápido na minha mente. Eu quero fazer um feitiço de limpeza, por exemplo, eu vou pegar uma vela branca para fazer não sei o que, vou pegar tal erva, e as coisas fluem muito rápido. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei sobre o que que é aquela erva e o que que aquela a vela vai fazer no meu feitiço. E fluiu muito rápido, a minha intuição é muito mais rápida. E claro, não é um problema tu utilizar justamente de um livro, algo parecido para dar uma consultada ou outra, mas é mais fácil quando tu usa a intuição e ela fala nas notas dela, se eu não me engano, que ela hoje em dia ela pega tipo, eu vou pegar no jardim dela mesmo, vou pegar uma erva aqui assado, vou queimar ou vou enterrar e aquilo ali foi o meu feitiço. Pronto. Porque ela já sabia exatamente o que. Nessa parte do feitiço em que ela fez dessa forma, eu também não concordo. Mas o fato de ela, tipo assim, não, eu vou para aquela erva ali porque eu sei o que que eu quero, é isso que eu achei legal nessa parte do dela. Mas a parte do feitiço eu também achei meio estranho que ela colocou ali na nota. Eu não sou a favor de feitiço freestyle, sabe? Não, não acho legal. Eu acho que tem que ter todo um fundamento pra ser legal, assim. Pode falar? É, não, eu também não gosto desse negócio de freestyle, não. Eu, mesmo quando eu falo, não, eu vou fazer meu próprio feitiço, eu passo um bom tempo pensando em tudo. Mas eu queria trazer um caos aqui meu, vivido por mim mesmo, sobre essa questão que vocês estavam falando de feitiço de prosperidade. Eu precisava de dinheiro. E aí eu resolvi fazer um feitiço para conseguir dinheiro. Eu trabalhava, né? Gente, eu não sei para que eu fiz isso, não. Eu consegui dinheiro. O dinheiro da minha rescisão. Então foi assim. Olha lá, a É, é, magia agindo pelo caminho de menor esforço, de É menor isso que eu ia falar resistência, agora. né?
A magia segue o caminho de menor resistência. Qual a forma Então, mais rápida dele conseguir dinheiro? rescisão. Não foi bom, porque tá bom, beleza, eu tenho dinheiro pra agora e depois. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhando, assim, eu passei bastante tempo desempregado depois disso. E aí eu decidi fazer um feitiço assim que demorou bastante. Mas aí, ao invés de pedir dinheiro necessariamente, eu comecei a trabalhar em cima de pedir prosperidade, né? Prosperidade e estabilidade, né? Então, ao invés de, por exemplo, usar uma vela amarela, que talvez atrairia a riqueza, eu usei a verde, né? Talvez até uma marrom, dependendo do ponto de vista. E aí eu consegui realmente depois, né? Eu achei muito engraçado porque eu não posso dizer que não foi feitiço, porque eu passei muito tempo procurando e no dia o feitiço durou uma alunação inteira. E no dia que acabou, eu fui fazer uma entrevista e eu passei. Então foi tipo, exatamente muito simétrico para dizer que foi outra coisa. E aí realmente foi uma coisa que eu ganhava menos que eu ganhava antes, mas eu tive uma estabilidade muito melhor e uma possibilidade muito melhor nesse sentido. Então, a gente estava falando da questão de mente de escassez também, e eu acho que está tudo relacionado. Está relacionado também a essa questão de você saber o que você está pedindo, ter um objetivo claro, e tem que tomar cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Cuidado com o que pedes, pois certamente lhe serás atendido. É, Exatamente. pode terminar. Já acabei. Tá bom. Só voltando um pouquinho, que vocês falaram sobre essa questão do freestyle aí, né, na hora de fazer um feitiço. Que a gente não pode esquecer que a preparação já faz parte do feitiço, né? Então, você perder um tempo pensando, indo atrás dos ingredientes, toda essa fase já é você realizando feitiços, aí já é você manipulando a energia, já é você trabalhando aquilo que você quer. Então, é muito fácil você pegar só esse aqui facinho, qualquer coisa. Claro que tem coisa que funciona com qualquer coisa também. Existe algumas loucuras, umas doideiras aí que é bom a gente testar, também faz parte, mas todo essa vontade que você coloca tá lá nos pilares, né, na pirâmide das bruxas. Então, assim, você tem que dispor dessa vontade, você tem que dispor do conhecimento que você teve ali previamente, mesmo que minimamente ali, para saber o que que faz, o que que combina com o que. E isso está ali alimentando o seu real querer. Porque senão você vai acabar fazendo algo que não era o que você estava querendo de fato, e no final das contas, qual o resultado que vai ser? Vai ser aquilo que você estava esperando, né? E eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. Se você lembrar, você me Desculpa, interrompe. eu lembrei de uma coisa também, que eu esqueci de falar. O Paulo estava falando sobre a questão de não gostar de feitiço e gostar de rituais, mas a gente tem que pensar que rituais são práticas que são repetidas, o que tem um fundamento e tudo mais. Mas se a gente for analisar cada ponto separadamente, em algum momento aquilo traz um significado específico para alguma coisa, poderia, se a gente quebrar todo um ritual, a gente pode ter vários tipos de feitiços ou símbolos psicológicos ou mágicos que acabaram se juntando para funcionar uma coisa maior, vamos assim por dizer, né? O ato de você, por exemplo, fazer, sei lá, ela falou muito sobre queimar a boneca de Brigitte em bulk. E isso poderia ser visto como um feitiço separado se ele não tivesse dentro de um outro conjunto de práticas que seria formado como um ritual. Então, acho que é uma questão muito de você estar na energia certa ou não, porque você não está fazendo algo diferente por conta da nomenclatura. Mas aí eu acho que essa é a diferença de feitiço e magia, né? A magia é essa manipulação de energia mais macro. E aí o feitiço é aquela coisa mais específica, né? Agora, a gente já tá avançando nas páginas, né? E chegamos à parte da lei tríplice, na 180. Essa parte aqui dá vontade de rasgar a folha, tacar fogo, porque assim, vamos lá, né? O que ela fala? Os feitiços que influenciam outra pessoa dependem de um vínculo psíquico. Não concordo. E eu tenho provas. Talvez algumas pessoas possam falar de que isso é um vínculo psíquico, mas eu não consigo entender como isso seria um vínculo psíquico, tá?
Na operação. é, Puta, como é que chama? Me ajudem aí, gente. Na operação que o Coven Gerald Garner fez Nazistas. para que os nazistas não entrassem na Inglaterra. Operação Cor de Poder, não é? É isso mesmo. Operação Cor de Poder, né? Aqui, Como ó, que chama? aquela lá com a John Fortune, juntou um O monte de Coven pessoal do lá. Garner, né? Se Isso é reuniu verdade. nessa Operação Cor de Poder É, para eu impedir. sei o momento, mas eu não sei o nome. Cor de Poder. Para impedir que eles chegassem lá. Eles não conheciam as pessoas que estavam ali. A única coisa que eles sabiam é soldados nazistas, alemãos, e é isso. Tipo, qual que é o vínculo psíquico? Não tem vínculo psíquico entre essas pessoas. Tem um vínculo de medo, né? Um vínculo de Mas não medo. seria uma coisa Medo de um diferente de lado uma só. coisa Para ser um direcionada vínculo a uma pessoa? psíquico, tinha que ser o medo dos dois lados. Porque ele não tá manipulando, ele tá fazendo um feitiço de proteção, não necessariamente Não, ele um. tava fazendo um feitiço de binding. O que que é binding? É Ah, você amarrar, repelir. Aqui, esse livro foi muito mal traduzido, né? Porque aqui fala amarração nesse sentido de binding, né? De impedir que a pessoa haja em relação àquilo, né? Então, não é só um feitiço de proteção que ele tá fazendo um feitiço de repelir aquelas tropas. Beleza, não vejo um vínculo psíquico aí. E outros exemplos também são, tipo assim, você consegue fazer feitiço para outras pessoas que você não conhece, por exemplo. Não acho que você precisa conhecer a pessoa para fazer um feitiço. Então, tipo, é nesse sentido que eu não concordo. Aí, fala assim: o poder é irradiado de você para outra pessoa, mas para que a conexão seja estabelecida, é preciso que você se identifique, pelo menos parcialmente, com a pessoa. Gente, isso é tão perigoso. Imagina você fazendo um feitiço de binding para um estuprador. Como que você como que você fala assim, ah, você precisa se identificar com a pessoa pelo menos um pouco? Você tá maluca? Tipo, não faz sentido. Assim, qual que é a lógica, né? Da onde ela tirou isso, que você precisa se identificar com a pessoa e você precisa ser a pessoa? Olha isso. É, Você se torna a pessoa, assim como também se torna a energia que está enviando. Não concordo de forma alguma, não concordo. Para mim, como eu vejo a magia, tá? Saber, eu quero tal coisa. Daí eu vou lá e faço. Por quê? Eu precisaria dar um exemplo, né? Mas enfim, como que eu acho que a magia funciona? Tem uma pessoa que ai, sei lá. Agora vem muitos exemplos na minha cabeça. Mas eu acho que você não se torna a pessoa. Acho que resumindo é isso. Porque eu não acho que você precisa se tornar a pessoa para que a magia atinja o alvo. Por isso que a gente usa elementos. Por exemplo, um exemplo bem básico, magia de velas. Quando você vai fazer feitiço que envolve pessoas, muito comumente, originalmente, você escreve o nome da pessoa na vela e aquela vela se torna a pessoa. Não é você que se torna a pessoa, é a vela que se torna a pessoa, né? Aí vou fazer um feitiço de binding. Você faz um boneco. O boneco se torna a pessoa, né? O feitiço de amarração no sentido de amarração de contenção. O boneco se torna a pessoa. Agora, você se torna a pessoa para que não faz sentido nenhum pra mim isso. Eu não sei de onde ela tirou, não sei o que que ela quis dizer com isso. Não faz sentido pra mim isso. Aí ela fala sobre a lei tríplice, né? Que é. Não sei nem se é essa parte agora. Uhum. Que o Paulo falou, né? Que atua em você, atua na energia e atua no outro. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito, e aí, tipo assim, o Triluna não segue a lei tríplice nem a Wicca Rede. Porque eu acho que, assim, você não precisa de uma bússola moral que foi criada até para fazer com que a bruxaria ficasse mais bonitinha para todo mundo poder consumir, né? Ah, a gente não faz o mal. Olha só que legal, a gente tem um negócio que impede as pessoas de fazer o mal. Eu acho que você não precisa de uma bússola moral
para se regular na ética e na moral, no respeito, etc, né? Então, por isso que o Trullo não segue nem a Lei Tríplice nem a Wicca Rede. Agora, pensando na Lei Tríplice, como eu entendo e, consequentemente, o Trullo não entende? A gente entende que todo feitiço que você faz, ou toda magia que você faz, ou tudo que você é e todo o seu impacto no mundo, ele atua primeiramente em você, depois no outro e depois no meio. Pensando na física quântica, pensando na lei das ondas, pensando na lei da energia, isso faz muito sentido. Porque um elétron que está em contato com o outro e fazendo uma troca energética, ele atua em si, atua no outro e reverbera no meio, né? Então, eu gosto de pensar assim porque a ciência também observa que é assim que acontece, né? Então, começa uma onda, que é como você joga uma pedrinha no rio. Ela tem impacto com a água, primeiro, impacto em você. O segundo impacto na água gera onda e essa onda reverbera no rio. Então, é assim que eu faço a associação da lei tríplice, porque para mim eu observo a natureza para poder explicar essa lei. Para mim não teria outra forma de observação, entendeu? Então, eu não acho que ela volta, porque a energia não é um bumerangue, ela reverbera. Agora, eu concordo que essa reverberação da energia pode voltar negativamente para você por conta do eco normal das coisas, né? Ela reverbera, e se ela reverbera, ela também volta no sentido de eco ou no sentido de modificar o ambiente no qual você vive, porque essa pedra que foi jogada no rio, agora ela mora ali. E se a água está reverberando por causa da onda, do impacto que ela criou, eventualmente essa pedra também vai se mexer por conta dessa reverberação. Então, voltou, mas voltou 3 vezes mais. Acho que isso é muito místico, né? É muito esotérico, muito metáfora. Não necessariamente voltou 3 vezes mais, mas se você parar para pensar, o impacto que gerou a pedra que caiu na água criou uma radiação de ondas e essas ondas espalharam muito mais do que o primeiro impacto, né? O círculo de todas as ondas é muito maior. Então, se você for levar ao pé da letra 3 vezes mais, 3 vezes mais, porque aumentou ali, né? Mas não que necessariamente vai voltar igualzinho triplicado. Por exemplo, joguei a pedra no rio, logo uma pessoa vai vir jogar uma pedra em você. 3 vezes mais, jogar uma bigorna em você. Entendeu? Eu acho que essa questão que, que o pessoal entende dessa forma, né? Então eu acho que é mais sobre isso. Impacta você, impacta o outro, impacta o meio. 3 vezes, né? E essa reverberação no meio te impacta. E aí eu vou dar um exemplo de um feitiço que eu fiz há uns tempos atrás, acho que 5 anos atrás, mais ou menos. Não, acho que um pouco mais, que era um feitiço para uma pessoa muito próxima a mim. E foi um feitiço feito na hora da raiva, porque a raiva também é um excelente combustível para feitiço. E o feitiço deu muito certo, só que era uma pessoa muito próxima a mim. O que que aconteceu? Aconteceu que a reverberação desse feitiço também fez com que eu sofresse as consequências dele. Mas não foi tipo, nossa, voltou triplicado para você, porque o que aconteceu com a pessoa não aconteceu comigo, entendeu? Então, tudo que eu falo é meio com essa experiência também, né? Não vou tirar do cu essas coisas que eu falo. Ah, eu vou impacta em mim, impacta no outro, impacta no... Porque foi exatamente isso, né? De tanto experimentar, como o Paulo falou, né? A gente começa a entender os padrões de feitiço. Então, como era uma pessoa muito próxima a mim, eu sofri as consequências do que aconteceu com ela, mas nunca na mesma proporção, né? Tipo, não foi na mesma, até porque o feitiço era muito específico para que eu visse o que ia acontecer com essa pessoa, e aconteceu. Só que essa reverberação eu senti e impactou também na minha vida. Muito interessante. Um outro exemplo. Eu tô trabalhando num lugar agora que eu queria muito trabalhar nesse lugar. Tipo, eu fiz o feitiço para trabalhar
nesse lugar, nesse. Mas eu mandei mais de 100 currículos para outros lugares. E eu ficava tipo assim, nossa, só negativa, negativa, negativa. Gente, você sabe o que é mandar 100 currículos para outros lugares? Não tem lugar pra... Nossa, negativa, faz entrevista, não gostei. Aí faz entrevista, eles não gostaram, faz entrevista, não sei o quê. Eu falava, gente, mas não é possível. Não é possível. E aí eu falava, nossa, não tá dando certo, não tá dando certo. Mas aí, esse lugar que eu fiz feitiço me chamou. Fase um, fase 2, fase 3. Passei. Isso, era o que eu tinha feito. Claro que os outros não iam dar certo. Eu tinha feito feitiço pra esse lugar em específico. O que que eu achei que fosse acontecer? Não é meio. Tipo, você faz o feitiço por alguma coisa acontecer, aí o mais ou menos não acontece. Aí você fica, porra, né? Então, o que eu acho também é que eu aprendi também com o tempo que o universo. Você pede um negócio pra ele. Aí o universo vem e te dá o quase. Puta, isso é muito foda, esse mistério. O universo te dá o quase. Pra ver se você tá firme no seu propósito. Se você realmente quer aquilo que você quer. Eu poderia ter aceitado um quase. Que veio proposta de quase. Tipo assim, olha, tem esse emprego aqui, salário menor. Mas você não quer um emprego? Um emprego aí, da hora. É o que você quer. Você quer mudar de emprego, você quer mudar de área, é isso aí. Mas aí eu falei, não vou aceitar, porque não é isso que eu quero. Eu quero aquele outro. E veio. Só que aí, falando de relacionamento, tem muita gente que fala assim: ah, eu quero um amor e tal, não sei o quê, muito legal. Aí, só que você sabe o que você quer. Quero um amor, mas é específico, é desse jeitinho aqui. Aí o universo vem te dar um quase. E você reativa, aceita, porque você fez o pedido, apareceu a pessoa. Ah, então tá certo, né? Eu fiz um feitiço, apareceu uma pessoa. Então é essa pessoa que o universo quer me dar. Mas aí você começa a ver que não era bem isso que você tinha pedido. Não foi isso que eu pedi, gente. E veio um negócio aqui, que é o quase. Se Não é você. aquele negócio. Não é aquele negócio da chama gêmea? Não, tem nada a ver. Se você não bater o pé e falar assim, peraí, eu queria uma pessoa, mas não era assim, não. Essa pessoa tem uns negócios aqui que eu não tô gostando. Mas você aceita? Então você tá com quase. Aí que tá. Então, eu acho que é muito importante, né? Tudo isso pra falar. Se você sabe exatamente o que você quer, você sabe que vai dar certo e vai lá e dá certo e acontece e tal, né? Agora, se você ficar muito genérico também com essa coisa de feitiço, vai vir uma coisa genérica. Se for genérico, vai vir uma coisa genérica. E aí, dando outro exemplo para finalizar, eu sou casada com uma pessoa, não sei se eu já contei para alguns aqui, eu sou casada com uma pessoa que eu fiz a cartinha. Sabe a cartinha lá do da Magia e a Sedução, daquele filme? Ela faz uma cartinha que ela descreve com detalhes a pessoa que ela quer. E aí, eu, como uma bruxa, né, que tira muita referência da cultura pop, fui lá e falei: tá aí, feitiço muito legal, vou fazer. E aí, eu fui lá, peguei meu caderninho e escrevi exatamente o tipo de pessoa que eu queria. Sem tirar detalhes específicos, não só físicos, tá? Coisas psicológicas. Detalhes, do tipo assim, vou falar uma coisa que tem lá. Tipo assim, nessa carta, né? Tem uma pessoa que tenha senso de humor, que seja uma pessoa que me faça rir e que seja uma pessoa que me ache bonita até no meu dia mais fubanga. Escrevi alguma coisa do tipo assim, sabe? Aquele dia que você tá acabada, fubanga, tipo, camiseta de político, sabe? Aquela coisa. Eu não tenho camiseta de político, mas sabe aquela coisa bem tipo assim, ai, não quero me arrumar, tô cansada. A pessoa ainda vai ver beleza em você. Olha só a nível de especificidade que tem nessa carta. E tem tipo as 4 páginas dessa carta, que eu enderecei aos meus deuses de culto. O meu maridinho é exatamente tudo que tá na carta. Exato. Até as coisas que eu mudei de ideia. Então é muito legal.
quando você sabe exatamente o que você quer. Porque eu poderia ter aceitado que entrasse vários quases na minha vida, vários outros machos ou mulheres maravilhosas, quase. Mas eu falei, não, mas não foi isso que eu pedi. Próximo, mas não foi isso que eu pedi. Próximo, não foi isso que eu pedi. Porque é isso. Você tem que saber o que você quer. E eu mostro pra ele e falo, olha só que legal. Eu fiz você. Né? Eu falo pra ele que ele é o meu feitiço, entendeu? E aí, assim, é muito legal, né? Então, assim, falei demais, era pra falar da Lei Tríplice, falei de outras coisas, mas falei de tudo, né? Tá bom, chega. Cala a boca. Eu concordo com uma parte, não concordo com outra. Chegamos ao caos. Eu concordo quando falo assim, precisa que se identifique com a pessoa. Não acho que faça sentido. Até porque se eu vou fazer um feitiço de que seja uma amarração, um banimento, alguma coisa assim, para alguma situação, para alguma coisa que aconteceu, quero um corte de laços, ou seja, eu não preciso efetivamente me identificar com a pessoa. Eu posso identificar na pessoa exatamente aquilo que eu não gosto. E isso não significa que eu me identifique com ela. Então, eu acho que existe aí um erro da Starhawk. Sobre a lei tríplice, eu sempre fui um tanto quanto contrário, né? Porque não faz sentido. Eu dou um tapa numa pessoa e eu ganho três. Para mim, isso, né? Esse processo literal, ele não faz sentido de forma alguma. Mas ela conseguiu trazer nesse comentário dela algo que para mim fez um pouco mais de sentido, que é quando ela fala que isso nos afeta três vezes. Por quê? Porque ela fala da energia em si, ela fala da própria pessoa que enviou, e ela fala de mim enquanto a se tornando o outro. Aí eu faço um parênteses sobre o se torna ali, que eu não sei se vocês chegaram a notar nos outros capítulos, cada vez que ela usa o itálico, ela está querendo usar uma palavra que ela não achou. Por exemplo, na página seguinte, ela diz assim: o modo como a magia funciona não é da alçada da bruxa. O importante é que ela atinja o seu objetivo. O modo está em itálico. Não é a palavra correta para usar ali. Então, todas as vezes que ela usa uma palavra que ela não achou, ela joga um itálico ali e toca a vida. Então, eu acho que quando ela coloca o se torna, que ela coloca no itálico, ela acaba querendo usar alguma outra coisa que ela não achou e talvez ela precisasse terminar esse livro de uma vez e mandar para frente. Então, eu não acho que a gente se torna outra pessoa. Até porque eu não estou no lugar da outra pessoa para receber o feitiço. Né? Se eu faço um feitiço, e aí eu já acho que a parte seguinte dela também está errada. Se eu faço um feitiço de cura, eu vou ser curado. Mas eu estou fazendo feitiço de cura para pessoa que está com câncer, eu não estou com câncer. Você curado do quê? A minha saúde hoje é ótima. Você curado do quê? Eu tenho prosperidade, fazer um feitiço de prosperidade para alguém, para ajudar a pessoa que pediu. Não significa que eu vou ser próspero mais do que eu já sou. Eu vou por um amor. Não significa que eu vou ter um outro amor. Eu sou casado, então eu vou fazer um feitiço para alguém arranjar um marido para se abrir para o amor. Eu vou me abrir mais para o amor porque eu fiz para outra? Não. Mas eu acho que a energia ela reverbera na gente. E daí, nesse sentido, faz sentido a tua fala, Ailera. Quando eu jogo uma pedra, sou eu no movimento, é a pedra batendo na água e é a água fazendo as ondas. Então, por mais que fosse uma treta, não era uma treta tão profunda, né? Ah, que pena. Que pena, mas Só trocou, é de eu, o outro e o meio, para eu, energia e meio, é isso? sei É, lá, talvez. Eu acho só que a lei tríplice ela vem numa ideia do Gartner de limpar aquilo que ele encontrou quando ele estava na Ásia, que era o karma. Que pra, isso é muito comum na Ásia, que é o caso do o meu karma.
ele vai me repetir na próxima vida, né? Ele vai sempre trazer para a próxima vida. E o karma na bruxaria não é uma realidade para todos os bruxos. É para alguns que acabam acreditando em karma, mas a maioria, né, acha que acabou esse processo, voltei pro, me fiz um de novo com a deusa, voltei para o útero, fui para Summerland, fui para onde quer que seja, e eu vou retornar sem as máculas daquilo que aconteceu. Então eu acho que ele tentou jogar a lei tríplice nesse sentido de o que eu faço acontece para mim aqui, eu pago aqui, eu não vou pagar na outra vida. Acho que foi nessa tentativa. Eu li uma vez, eu não sei se. Me corrija se estiver errado, principalmente você, Airam, porque, se eu não estou enganado, eu li isso sobre um livro sobre druidismo, tá? E dizer que primeiro a gente tem que curar a si mesmo, a sociedade e a Sim, terra, sim, sim, isso é um dos né? princípios do druidismo, né? Cure a si mesmo, cure o outro, cure a terra. Isso eu peguei para mim na minha vida, basicamente, quando eu embora eu não aplique 100%, mas foi uma coisa que eu peguei muito para mim. Eu acho que a lei tríplice ela entra nesse sentido, não no sentido de vai e você joga uma bola de fogo e volta três na sua cara, né? Não é um ping-pong Até porque se fosse assim, o mago tava fudido, né? exatamente. É. Mas e assim, a sua associação, a sua analogia, nós temos muita palavra hoje, a sua analogia com relação ao lago, ao rio, eu acho perfeita. Eu geralmente usava diferente, porque como eu tive um pouco de estudo na questão de práticas mais orientais, principalmente na questão de meditação, eu entrava muito na questão da rede de Indra, e aí então eu associava sempre isso com uma teia de aranha, onde cada interseção dos fios é uma pessoa, e o que acontece numa dessas interseções vai acabar balançando a teia inteira. Então, é justamente nessa questão. Então, por exemplo, se eu jogo alguma coisa numa teia de aranha, não vai balançar só aquele pedacinho que eu joguei da teia. A teia inteira vai balançar. Embora o ponto, existe um ponto onde vai receber mais impacto e um ponto onde vai receber menos impacto. E se eu me identifico nesse sentido, sendo a própria aranha da teia, então eu vou sofrer o impacto, os outros seres que estão na teia vão sentir esse impacto e a própria teia, que é o meio, vai sentir o próprio impacto. Agora eu vou tentar entender a questão de defender a Starhawk, embora eu não consiga muito. No sentido da questão da identificação. Eu não sei se é exatamente no quesito de se identificar, de se olhar para um outro ser e se ver dentro dele. Mas eu acho que seria no sentido de se identificar como um ser humano, tá? Não no sentido de moral, não no sentido de pensamento, não no sentido de ética, mas reconhecer essa interligação entre a gente. Você Reconhecer que falou nós uma fazemos coisa, parte do mesmo meio. eu pensei que talvez fosse identificar, porque essa tradução desse capítulo tá meio ruim, né? De Tá? identify, no sentido de identificar quem é o outro. Tipo assim, quem é essa Pode ser. pessoa? Você já percebeu que geralmente falam que quando você vai fazer um feitiço, você não consegue fazer um feitiço para uma pessoa que você nunca viu, Se para uma você não pessoa sabe que o você não sabe o nome, por nome, exemplo. que É. você não tem nenhum objeto de vínculo. Nenhum dos feitiços dela, que ela Mas fala da ela usa o boneca, reflexivo, né? Ela fala se identificar. Esse é o problema, ela usa o reflexivo. mas eu acredito que seria mais nesse sentido de você conseguir identificar a pessoa como tendo uma ligação com você dentro do meio, reconhecendo que ela também é um ser humano com defeitos, com falhas, talvez com seus pontos fortes, e que faz parte dessa teia de conexão. E que não importa o que você faça com ela, isso vai acabar reverberando em você. Eu acho Ah, que eu seria não mais ou menos. concordo. Eu não concordo. Eu não concordo, porque tem algumas coisas que reverbera Ah, positivo, sabe? Reverbera uhum, positivo. Por exemplo, se você foi a ferramenta, se você foi o juiz da vida de uma pessoa, você fez o bem para muitas outras, sabe? Entende o que eu tô falando? uhum. Se você amaldiçoou uma pessoa que era um filho da puta, Mas você isso já não é nesse um sentido, né? reflexo. Mas reverbera, volta pra você positivo, do tipo, você fez o bem pra você e você fez o bem pra um monte de outras pessoas, que, por exemplo, o cone de poder lá.
Se tivesse um Uhum. velhinho com mais raiva, ai, esses filhos da puta, sai daqui, não sei o que, tal. Todos morreram depois, né? Tira, Mas, vários morreram. mas, Né? Tipo, esses caras fizeram bem pra um monte de outras pessoas. Reverberou positivo. mas você sabe Sim. que. Eu acho Mas, que desculpe. é que eu acho que quando a gente fala de lei tríplice, a gente se apega muito à palavra lei e esquece que a gente está falando de uma coisa natural. E quando a gente está falando de natureza, o bem e o mal, eles são coisas que não existem na realidade. É simplesmente causa e consequência. E não é necessariamente porque eu fiz uma coisa para amarrar uma pessoa que eu vou voltar com uma amarração na minha vida, independente do sentido. Mas o ato de eu construir, por exemplo, se eu prendo uma fera que é um predador, automaticamente as presas se multiplicam. E isso é uma consequência que vai acontecer, independente de eu estar fazendo algo que eu considero moralmente errado ou não. Exato, a lei da selva não tem lado, né? Exatamente. Eu acho que é isso que eu estava querendo dizer. Só comentando, não necessariamente, por exemplo, o feitiço da amarração que foi feito lá pelo Gartner. Ele fez o feitiço da amarração, a princípio, quando a gente vê, ele é um feitiço negativo. Porque eu estou amarrando alguém, eu estou travando alguém, mas o processo do feitiço era positivo para que não ocorresse uma para que não invadissem e etc, 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 e não matassem milhões de pessoas. Então ele vai reverberar de forma positiva. Porque por mais que ele tenha características de um feitiço negativo, que é a amarração, que é a trava, que é o bloqueio, o propósito dele era positivo. Então, eu acho que nesse sentido, o feitiço acaba reverberando dessa forma. Eu só queria fazer um adendo que eu acabei esquecendo de fazer antes, que foi um tema antes, quando a gente estava falando de feitiço, que alguém falou sobre as cores das velas e etc., que eu não gosto de. é, eu, Paulo, não gosto dessa coisa de a vela branca substitui as outras velas. Vou trocar o louro por o alecrim porque eu não tenho louro. Cara, se eu tenho preguiça de levantar o meu rabo e ir no mercado comprar uma vela, tu acha que o feitiço vai ter algum propósito? Não vai. Eu não fui lá comprar, eu não fiz, eu não gerei o propósito do feitiço. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que Pede na Amazon, né? é muito fácil você se programar. Só não se programa quem não quer. Era só o que eu queria falar. Então, antes da Violeta falar, é por isso que o Triluna não acredita na lei tríplice em sua essência. Porque, além da. Não, lei tríplice não. É, a Wicca Rede, né? Que é o dogma, né? Faça o que quiser e sem ninguém prejudicar. Porque prejudicar, às vezes, causa o bem. Então, essa tentativa wiccaniana posterior de falar que a bruxa não faz maldade, pra gente é uma bússola moral desnecessária. Eu acho que cada um tem que ser responsável pelos seus BOs, entendeu? Então, tipo, faça o que quiseres, pois tudo é da lei, é muito mais negócio pra mim. Porque eu acho que antes de ser wiccaniana, eu sou bruxa. E antes de ser bruxa, eu sou pagã. Então, existe uma hierarquia pra mim de, tipo, pra mim, primeiro se me atacar, eu vou atacar. Depois é tipo assim, será que eu preciso atacar? Né? Depois eu penso nisso, né? Mas é isso. Então, eu vejo que existe uma confusão muito grande entre a Wicca Rede e a Lei Tríplice, né? O pessoal coloca tudo dentro de um único balaio e toma como verdade absoluta. Eu sempre vi muito mais a Wicca Rede como um marketing necessário para a época que foi feito, porque afinal de contas, até poucos anos atrás era um crime, se eu não me engano, capital, né? Praticar feitiçaria na Inglaterra. E aí, de repente, tipo, a galera cristã começou a descobrir que todo mundo era bruxa. Eu moro do lado de uma bruxa. Eu sou temente ao Deus cristão.
aconteceu qualquer coisa na minha vida, eu vou achar que, nossa, tá vendo? É por conta dela ali. Pega lá o ancinho, a tocha e vamos queimar ela, né? Tipo, por mais, tá liberado, caramba, o que acontece fora da luz ali, ninguém vai ficar sabendo. Eu vou me proteger, porque eu estou do lado de uma pessoa que está me fazendo mal. E eu acredito veementemente nisso. Então, eu enxergo a Wicca Rede muito mais como um marketing feito para o resto do mundo, de tipo, olha, gente, sabe aquela história daquelas pessoas que você conhece que fala assim, ai, é que eu sou bruxa, mas olha, eu sou uma bruxinha do bem, hein? Entendeu? Então, eu enxergo muito mais como esse discurso do que como uma. É, exatamente, né? A bruxinha da floresta. Não, não. E, Eu sou a bruxa da floresta é do filme A Bruxa, que é ah, tá, justamente não. essa história, né? Que aconteceu uma merda na vila, é culpa da bruxa. Aham. Não é que eu tinha pensado porque eu já ouvi esse discurso do tipo, A ai, bruxinha do eu, bem, eu só vou trabalho com a cumprimentar. natureza. A bruxinha do Não, eu bem, só vou trabalho com a cumprimentar natureza, na só rua? tu. Vou cumprimentar É. na rua, mas eu não vou andar com essa pessoa. Então, assim, para mim nunca fez sentido. O que eu entendo da lei tríplice é você tem uma responsabilidade pelo aquilo que você faz. Você tanca aquilo. Tipo, você bate no peito e fala, não, é isso, cara, vai reverberar, mas eu entendo que eu tenho a minha verdade e que aquilo é o correto para mim. Porque, por exemplo, como você falou do, ai, me atacou primeiro, eu vou atacar, sei lá. Tudo para mim é muito de boa. Eu tento muito me colocar no lugar das pessoas, de como eu posso até não concordar, mas entender da onde veio aquela vontade, aquele sentimento, ou aquela reação. Mas sei lá, vai, fazem alguma coisa para um dos meus filhos. Cara, eu vou querer cortar a cabeça dessa pessoa e pendurar no primeiro poste que eu achar, entendeu? Eu quero que se lasque o que vai acontecer. Então, assim, hipoteticamente, né? Isso nunca aconteceu, mas eu banco aquilo, entende? Assim, o que vier é consequência, eu assumo essa consequência. Se vier, se eu não estiver, eu estou assumindo aquilo. Eu acho que é uma coisa muito de não se colocar como uma vítima da situação, sabe? Eu li e concordo, sabe? Eu li e aceito os termos de responsabilidade. E não uma coisa de tipo, ai, nossa, não sei, eu só tenho 4 anos, eu não sei porque eu tô aqui, cadê meus pais? Como que aconteceu isso, entende? Desculpa, gente, não coloquei a mãozinha, mas eu acho que polarizou muito isso. Principalmente com essa visão da bruxinha, good vibes, new age, que usa branco, e que é tudo flores, e tudo que ela toca nasce. Gente, eu acho que isso já se tornou uma coisa completamente diferente do que deveria ser. Eu acho que sabe, todo mundo seguindo por esse caminho. Não, vamos por aqui, porque aqui fica mais fácil pra gente não morrer lá na frente da fogueira. Só que eles vieram tanto do caminho que eles esqueceram de voltar. Basicamente é isso. Mas se a gente falar no TikTok que a gente é bruxa natural, a gente toma no cu, porque ninguém gosta de bruxinha natural. Eu lembro, eu lembro de uma vez que, eu não sei quem foi que falou que o pessoal do TikTok não gostava, que isso, que aquilo. Eu fiquei tipo, cara, Não é tipo, que a tudo gente não bem. gosta de bruxa natural. É por causa do Não, estereótipo de bruxa natural do TikTok. É diferente. exato. Não, tipo, eu entendo, tipo, pô, tu não precisa ser uma bruxinha, tipo, good vibes, assim, sabe? Só que, tipo, cara, sei lá, eu acho tão, tipo, ai, cagar regra, tipo, ai, nossa, bruxo isso, bruxo aquilo, você tem que ser assim, assim, assado. Minha opinião Ah, mas sincera também no quanto a essa TikTok, questão do TikTok. Ah, não, todo é, mundo pois quer é. ser bruxão trevoso, né? Tipo, todo É, mundo quer pois é. mostrar que é o mais pica-master das galáxias, o tipo, não olha feio pra mim que eu tô te amaldiçoando e eu sou muito foda nisso. Então aí Pois eu, é. eu acho que a propaganda é o contrário, né? Tipo, o pessoal se Eu vende mais até do que vejo faz. na internet, eu vejo muito mais bruxo natural do que qualquer outro tipo de bruxo. Pois Muito então, pois é. mais. Que o Sim, Mas aí pessoal não que entra é mais, uma é também. mais, é mais assim, é mais esporádico, né? Ah, eu vou no ritual do povo famoso de vez em quando, tiro foto lá, Eu catando sou agora. espiritualista.
É, Eu gosto dessa coisa. Eu acho que, é, que a bruxaria natural ela tem uma coisa muito legal, mas tem muita gente que acha que é o caminho mais fácil, é o caminho que você não precisa se comprometer com nada e com ninguém, que é só você pegar uma. É, é. Então é o É aquela caminho visão tipo que que. aquela menina lá que caiu esses dias acaba perpetuando, sabe? De que ser bruxa natural é você pegar um cristal, acender um incenso, tá gente, tudo. mas é, porque a bruxa natural ela não tem compromisso com nada, nem com divindade necessariamente. O que não Não. pode ser confundido com bruxaria tradicional. São coisas diferentes. Bruxaria natural é tipo assim, de vez em quando eu faço uma coisinha ali, outra aqui. Gosto das ervinhas, gosto das velas, das coisas, mas não tem obrigação com roda do ano, não tem obrigação com divindade, tenho ser sacerdócio, não tenho. Agora, bruxaria tradicional é outra coisa, bruxaria familiar é outra coisa, bruxaria tradicional britânica é outra coisa, Wicca é outra coisa, estregueria é outra coisa, magia do caos é outra coisa. Então, né, cada um no seu quadrado. Agora, o mais fácil de seguir, o mais de boinha, bruxaria natural, que tá tudo É que bem, eu tipo, vejo você não muito precisa compromisso. o pessoal, pelo menos o pessoal vindo na internet que aparece falando da bruxaria natural, acabam se automaticamente associando a essa visão da bruxinha boa, da bruxinha good vibe. E, assim, não que não seja, mas a gente tem que entender, né? Acho que eles, no geral, eles acabam ficando. É que pra mim fica numa questão muito rasa, assim, sabe? De você entender que a natureza é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente um cristal e um incenso, né? Amigo, se você vai em círculos de bruxaria natural, é raso, mas é porque essa é a proposta. Tipo assim, existe um sincretismo muito grande de deuses com santos, existe magia com salmo, aí você ataca por tudo quanto é lado. Ah, hoje vai ser ritual do São não sei o quê, aí amanhã vai ser a lua cheia de Diana, aí depois vai ser trabalho com Afrodite, aí depois vai ser. Porque é uma coisa assim, mais assim, pra você curtir a bruxaria, curtir a vibe, curtir as Hum, coisinhas. Não é uma coisa para você, não é coisa de quem gosta de, eu vou estudar aqui a evolução do ser humano pela Kabbalah, passar por todas as sefirotes, aquela coisa que a gente gosta um pouquinho mais, que é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais de trabalho mental. Tô falando que a pessoa não faz trabalho mental, mas o que a gente gosta, que é uma coisa mais robusta, uma coisa mais, né? Pô, uma coisa mais, né? Sabe? Tipo, mais. Pô, a gente gosta, né? Por exemplo, o pessoal do Assatru. Nossa, eles se debruçam sobre os Edas. Ai, porque tem o Eda poético, tem o Eda em prosa, tem o Eda não sei o quê. O pessoal se debruça na mitologia, né? Faz Cara, associações. sim. E assim, ó, se tu pegar, agora que tu puxou o gancho do Eda, eu vou falar. Se é uma pessoa que tá não iniciando, mas tipo assim, que não tá preparado, e tu vê o Eda, que tem 400 e poucas páginas de coisas que são um pouco difíceis de se compreender, e não em questão, tipo, filosófico, também filosófico, mas em questão linguística, cara, tu olha e para e fica tipo assim, entendi nada. Mas o que a Bru falou, eu concordo com ela, tá? Tipo assim, querendo ou não, a gente tá falando de um livro que, enfim, foi escrito. Agora é do rodapé porque tem 20 anos, mas foi escrito há muito tempo, foi escrito há alguns anos atrás, né? 20 anos atrás. Então, ele tem essa questão de, porque a bruxaria é tudo good vibes, não somos tão más assim, mas hoje em dia tá um pouco invertido, né? Tipo assim, a bruxaria good vibes, entre aspas, que seria a bruxaria natural, que é mais tranquila, tá sendo, ao meu ver, as pessoas olham e falam, tipo assim, é uma coisa rasa, e concordo, é uma coisa rasa mesmo, e as pessoas precisam, não é mais assim, não funciona mais dessa forma, e de certa forma tá certo, né? A gente sabe que a lei tríplice não é mais da forma que era escrita lá no começo da bruxaria com Gardner, como ele tinha explicado daquela vez, a gente sabe, a gente entende isso agora, e eu concordo com a Bru que ela falou que mudou, assim, mas é que, crendo ou não, pelo menos eu digo no meu começo, a bruxaria assusta. A bruxaria no começo, a bruxaria de verdade, que eu digo de verdade, não cagando regra, eu digo a bruxaria profunda. Ela assusta. Tu olha e fala, tipo assim, caraca, o que eu faço reverber, né? Tipo, o que eu faço aqui pode encostar lá na outra teia, porque pode atacar fulano, porque pode pegar o ciclano.
E às vezes, o estudo que a gente já falou muito aqui, né? A gente aqui já falou que bruxaria tem que ser estudada sim. Isso assusta, porque as pessoas não estão acostumadas a entrar de cabeça e mergulhar em águas profundas a ponto de não ver o fundo na talassofobia, em que tu pode vir qualquer coisa no meio, tipo assim, ó, eu vou te agarrar agora e vai pro fundo. A pessoa não está preparada para isso. Eu não estava preparada, agora eu tô mais tranquila, mas a pessoa não está preparada. Então, às vezes, ela vai para um caminho um pouco mais, entre aspas, tranquilo, que é a bruxaria natural, para justamente dar um começo. Tipo, ai, sou bruxa natural, comecei. Agora vamos continuar com o restante. Alguns ficam, alguns eu acho que utilizam disso para um começo, Tu né? sabe que eu acho que eu conheço mais pessoas que tentaram entrar na bruxaria por algum caminho e acabaram na bruxaria natural do que aqueles que entraram pela bruxaria natural e tentaram ir por algum caminho. Porque eu acho que elas acabam pensando assim, pô, no meu caso, o Wicca. Por que que eu vou seguir a roda do ano? Por que que eu vou entender isso? Por que que eu vou ter que ler aquilo? Se eu posso pegar aqui uma ervinha, fazer uma tintura e é isso aqui e a vida tá boa. Ah, por que que eu vou para a estregueria? Por que que eu vou estudar com um sacerdote? Por que que ele vai ter que me iniciar? Se eu posso fazer aqui um chazinho e comprar o livro A Hora do Chá Encantado para poder seguir a minha vida, sabe? Então, eu acho que as pessoas elas acabam indo mais para a bruxaria natural por uma questão de que ah, eu já passo o dia todo trabalhando, eu já tenho que chegar em casa, limpar a casa, cuidar das crianças, é, aí apanha do marido, aí não sei o quê. Aí a vida toda é. Então por que que eu vou me incomodar ainda mais? Então as pessoas acabam indo para isso. Caminhos sacerdotais são muito mais complexos, né? É isso, porque a Wicca é uma religião de sacerdotes. Todas as outras tradições, tipo estregueria, sacerdote, é... Asatru, Vanem, sacerdote, druidismo. Tem caminhos que não são de sacerdócio, mas também é puxado um pouquinho, né? Aí, né? Então é isso. Eu não sei na bruxaria tradicional se tem ó, iniciar ordens, tem uma iniciação, tem, né? Então aí, ó, tá vendo? Tem graus de iniciação também. É isso, o pessoal não quer a obrigação do sacerdócio. Só nós que é doido que fala, ai, quero mais desses mistérios. Quero adentrar as brumas, né? Ia falar sobre os feitiços que eu achei salváveis desse capítulo. Página 192 e página 193 apenas, na minha opinião, que é o feitiço de imagem de cura e o feitiço para amarrar um inimigo. Acho que esses dois não precisaria adaptar, tirar nada. Acho que faz todo sentido mesmo, assim, tipo, dá para entender por que Saturno, dá para entender por que vela azul. Acho que esses feitiços aqui fazem sentido. Os outros não fazem, eu não acho que dá para salvar. E se alguém tiver alguma dúvida aí nos comentários, por que, né, que o feitiço de encontrar trabalho não faz sentido? Eu respondo individualmente porque que eu acho que não dá. Todos eles eu tenho argumentos aqui, mas esses dois eu acho que são bons. E eu acho que o pior de todos é o feitiço para ganhar na justiça. Tá, eu Quadrado de vou. tecido azul preencha com louro. Louro? Não faz sentido. Ah, eu Quero saber Mas Espada onde de ó, São ganhou. coloca um molho, Jorge! hein? A gente é brasileiro! Cadê a espada de São Jorge? Ah, mas o livro não é, né? O livro não é, né? Adicione um pinhão ou a Ah, parte é. de Verdade. pinha, um pouco de tabaco e algumas sementes de mostarda. Coloque uma imagem de um olho aberto, para que a justiça veja com bons olhos. Mas a justiça já não, ela não é cega? Olha, não O vai dar. louro eu até entendo, Paulo, porque o louro é associado como a erva da vitória. Mas Ela ainda não assim, é só. Não, é porque talvez. geralmente o pessoal atrai ela com prosperidade, mas se a gente for pensar
que os antigos gregos faziam coroas de louros para poder presentear os vitoriosos, Não, faz sentido, faz e sentido. faz sentido, Não, um né? feitiço muito mais Mas, simples seria comprar uma estátua de justiça, sabe aquela estátua de justiça que vende nos lugarzinhos de presentes do aeroporto, aquela estátua, né, da justiça. Comprar uma estatuazinha daquela e botar uma oferenda na frente. Acabou. eu falei, Todo dia botar uma oferenda. Porque eu gosto muito de feitiços que são longos. Eu acho que ele vai hum, alimentando, assim, sabe? É, feitiço uma de coisa cor que eu gostei, é uma coisa legal. Não sei se o pessoal acabou concorda? fazendo, mas é um dos poucos feitiços que eu gosto. E é uma Qual coisa de nome? feitiços com cordas, Ah, que a eu gente gosto. amarra e aí tu vai desamarrando um por dia, né? Aquele processo e tal. Eu gosto, esse eu gosto, porque ele é um processo, né? Ele não é aquela coisa do acendi uma vela com um pouquinho de, passei um óleo na vela, enrolei no alecrim, acendi a Vai vela falar mal de magia de vela aqui, e, não. Não. e, Adoro. e eu acho que agora eu vou ficar O meu feliz. favorito, ele é feito com vela, com óleo, Não, eu não tenho só que problema com velas, adoro velas. Só que o único caso é achar que acender a vela vai resolver o processo. Não é só isso, entende? E quando a gente faz o feitiço de cordas, a gente vai potencializando ele dia a dia. Mas sabe esse qual que é a feitiço de vela parte que eu mais faço, importante de um feitiço de magia de velas? O encantamento. Encantamento é a hum, parte mais importante, porque é onde você vai falar as palavras. Sabe que eu acho que eu eu faço de descobri durar porque uma lunação inteira. A gente acende a vela, faz todo o ritual, repete o feitiço várias vezes, apaga a vela, acende a vela, faz o ritual e você vai seguindo isso até a vela acabar. É, chega a ser exaustivo, mas eu acho que ali é onde é testada a sua verdadeira força de vontade. Ei, Você deixa eu quer um falar um negócio feitiço aqui melhor do. rapidinho. Fala. É porque eu tô esperando a comida chegar e o barulho tá grande do lado de fora. Ei, o amuleto de ervas é salvável. Se você for seguir mais por uma ideia do Mojo Bag, por exemplo, do, dá pra você ir dar uma incrementada e fazer um negócio bacana lá, né? Não dá pra descartar totalmente, não. O amuleto de erva foi legalzinho. Mas eu acho que assim, ficou meio, dava pra acrescentar um pouquinho mais no estilo do Mojo Bag. É verdade, é saudável, é salvável mesmo, é verdade. É que eu acho que foi tão, foi tão pouquinho, né? Foi tão simples, né? Poxa, o amuleto de ervas poderia ter elaborado mais, né? Mas tudo bem, não é um livro de feitiço de, não é um um livro de feitiço apenas, né? Mas sim, ok, concordo. Eu ia até comentar que os amuletos de ervas, eles são até bem comuns, na verdade, esse tipo de feitiço. Eu só achei ele meio raso na forma de explicação, na forma de montagem. Mas ele pode ser bem utilizado se a pessoa souber o que está fazendo. É isso, né, gente? Acho que a gente falou de todos os tópicos aqui. Muito bom esse assunto, né, sobre símbolos mágicos. E cadê o símbolo? Não tem nada a ver, Aquela mas cena é muito bem. A gente falou mal de todos os tópicos aqui. Acho que a gente cobriu tudo. magia Ela e podia ter pelo feitiço. menos incluído o glossário do final nesse capítulo, né? É, é. Eu acho que a gente vai ter que mudar o nome desse capítulo. Eu chamaria algo como tipo magia e feitiços, porque, né, é o que a gente falou, né? Gente, então eu agradeço muito pela presença de vocês, por mais um Clube do Livro. O próximo capítulo se chama Cone de Poder, Energia, dois pontos, o Cone de Poder. Provavelmente vai falar sobre magia de sonhos, tô brincando. Eu segui a lógica, né? Então, não sei, né, do que vai falar. Será que vai falar sobre Cone de Poder? Vamos ver.
Então, muito legal. E para quem quiser participar, pode entrar, mas já começou, não tem problema, pode entrar no meio, né? Porque todas as outras discussões estão gravadas, então é só você ouvir as outras e entrar, meio assim, não tem problema. E até a próxima, Blessed Be! Até vai ser bem. Nossa, Deus, tchau, Blessed be, tchau. até. Tchau, tchau.